Sejam bem-vindos a mais um Papo Alfa, meu amigo Davi. E aí, Diego, como é que você tá? Olha o personagem aqui já. Puto! Tu viu, né? Hã? Ainda agora ele já viu. Puto! Mas A veia do AVC chega a estar assim. veia do AVC, essa é a veia do AVC, cara? É, porra. Quando ela começa a pulsar aqui, já. Começa naquele... Tô te falando. Pô. Tava aí miando É ainda porque. agora. Hã? Tava miando ainda agora. Tô te falando. E aí, como é que vocês estão? Pô, top demais, como é que foi a tua semana, Agora cara? podemos... Ele já viu, né? Claro. Já viu, Quando né? ele chegou, a primeira cor que ele viu foi isso. Foi mesmo? O quê? A luzinha piscando. Que luzinha, pô. A mesa de som. Por isso que tá com eco. Eu falei, né? O pai aqui tem um ouvido musical, né? E aí? E aí o quê? E aí, como é que foi a tua semana, cara? Foi boa, cara. Diga pra mim. E o lookzão aí, cara? Mais, um pouco mais Tô viciado em Lister, né, cara? apaixonado, cara. Eu acho que na outra encarnação tu foi uma zebra, porra. Cara, eu não sei, cara, eu me livro dela, só que ela sempre volta, Eu entendeu? sei, cara, eu sei. Ela sempre volta, então eu tenho que... Ó, temos um microfonezinho, um fonezinho aí também, é? Oxi, agora eu ouço. Agora tu ouve. Agora eu ouvo. Agora tu ouve. Agora eu ouço. Moleque, vocês estão profissionais, hein, cara? Vocês resolveram tudo aí, né, cara? Calma, não tudo assim também. Tudo de uma vez não tem como. Calma aí. Davi, Esse nível de eficiência a gente não tá ainda assim, entendeu? Davi, lembrando que amanhã é o Dia das Mães, né, cara? É isso aí, E desde cara. já nós queremos desejar aí a todas as mamães um feliz Dia das Mães. Aí desejo um feliz Dia das Mães pra mãe de vocês, seu bando de incompetente Não, responsável. primeiro, tu é muito difícil, viu, cara? O que foi? Cara, eu tô aqui lutando pra poder fazer o teste e tu não fala direito, bicho. O que esse homem tá falando? Fica pirraçando aí na hora de testar os trem, cara. É. Bora, pô, vocês tinham que ter me falado que tinha... Ó, Diego, estamos usando a mesa nova. Por isso que não tá a mesma configuração da semana passada. A gente... Hã? Que tal? Era pra ser uma surpresa. Ah, então a veia do AVC tá aqui pulsando. E eu falando assim, por que só não continua com a mesma configuração da semana passada? A gente... É porque o novo nível de competência nossa, a bota gente subiu um degrau aí. Só bora lembrando ver. que nós estamos em mesa de som nova aí, né? Da Soundcraft Digital aí. Se o áudio ficar ruim, foi culpa de Davi. Já aí, total. Davi ou Jair? Eu acho que a culpa, ela não é de ninguém, pô. A culpa do fabricante. Cara, é incrível. Mesmo com o microfone, ele não consegue falar no microfone. Ou com fone de ouvido, ele não consegue Não, falar. bora, vocês estão nojento demais hoje. Davi, sabe o que sim? Hoje, qual o número do podcast? E o Feliz Dia das Mães, vocês não vão desejar, não? Vamos aí. Manda aí. Não, mas nem já em casa. Mamãe isso. Mamãe querida, Meu meu coração por ti bate, como um caroço de abacate. Ótima declaração. Tá vendo aí? Ótimo. Desejo a todas as mães aí que estão acompanhando o nosso podcast Feliz Dia das Mães, cara. Sem as mamães, nós não seríamos nada, né, cara? Nada, cara. Sem minha mãe, por exemplo, infelizmente ela não tá mais entre nós, mas sem ela eu não A seria gente não absolutamente seria nada. Nada. E hoje nós temos uma convidada aqui que era amicíssima da minha mãe, cara. Amicíssima. 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 Amicíssima não se escreve, não tem dicionário, não? Tem, não? Tem. Tem um G-U-A acompanhado. Ah, pai, será, cara? Amigacíssima. Davi, número 76, podcast número 76, cara. É muito podcast, né? É muito podcast, né, cara? Deve ter quantas horas gravadas? Tem como depois ver, né, cara? Tem sim, mas aí vai em torno de umas 200 Um horas. bocado de horas aí. Mas é assim, Davi. Sabe o que significa o número 76, Davi? O que significa, Diego? Fala pra mim. Cara, introspecção, espiritualidade, conhecimento, sabedoria interior. Associado ao lar, família, amor, compaixão ao serviço ao próximo e o equilíbrio. Número 76? Significa? E aí, o que tu Uau. achou? Tudo a ver. Tudo a ver? Pronto. E Estamos aqui para relembrar. Davi, lembrando também que o número 76 é um número considerado um número angelical, cara. Angelical, cara? Angelical, que tem apoio ao encorajamento e para você confiar na sua intuição. Que bom. Hã? Muito Ah, Gostei, aí. cara, gostei. Gostou? Legal. Davi, lembrando que esse podcast aqui, a gente está funcionando aqui através da internet banda larga que a Bossnet colocou aqui pra gente. Sem essa internet aí, cara, os nossos episódios não estariam no ar. Em 30 30 minutos ou após. menos. Isso mesmo. Lembrando também que aqui nós temos SOS Segurança Eletrônica que colocou aqui
toda a proteção de alarmes aqui para proteger todos os nossos equipamentos aqui. Então você que aí é um assaltante, ladrão de plantão aí, saiba que a taxa de suicídio da SOS é muito alta. É isso então, mesmo. todas as pessoas que tentam invadir as casas que eles protegem aí, normalmente acontece um suicídio trágico. Com 37 tiros nas costas. Uau. Acontece, cara, acontece. Nossa, É uma coisa trágica, mas acontece, né, cara? Ninguém queria que isso acontecesse, então... Muito triste. Muito triste, né? Mas teve, Diego? O quê? Maior, assim, que saiu patrocinando isso aqui. Teve, Mais cara. doida. Teve. Eu pensei que ele ia mandar uma daquelas. Não, ele não vai. Hoje, graças a Deus, ele ficou calado. Ele maneirou. Então, lembrando que esse podcast ele é totalmente patrocinado aqui pela Alphatec, cara. E lembrando que a Alphatec está vindo aí com novidades, né, cara? E... Esse ano ainda, será que vai? Eu acho que vai, viu? Será, cara? Amém. Amém? Aleluia! Amém! Esse ano ainda, a Alphatec tem novidades, cara. Só a gente dá uma lutazinha ali. Projetos expansionistas. E... Não? Para fazer com que os nossos clientes tenham mais espaço, né? E qualidade, E qualidade, como sempre, né? Alphatec Lembrando que a gente a gente não vai abrir mão do lugar onde a gente está. Todos os nossos clientes vão continuar sendo atendidos lá. De jeito assim, spoiler mesmo. Já tô vacilando, né? Mas não vai ter surpresa ainda, né? Vamos continuar. Surpresa. Lembrando que a Alphatec é o maior laboratório que existe em toda essa região e que esse laboratório também vai acompanhado da maior quantidade de técnicos por metro quadrado que existe em toda técnico. essa região, papai. É muito técnico. A gente visita ali Imperatriz, é rara. Eu não conheço nenhuma assistência técnica que tem 7 profissionais. Eu não conheço. Eu não conheço. Eu lembro eu já te falei que a loja lá é a loja de arrependimentos, né? Quando o cara não se arrepende de não ter comprado um telefone lá, se arrepende de falar que vai pagar a merenda. Isso. Você lembra aquele cara lá, né? Não. Não, paga a merenda, pode chamar os menininhos que eu pago. Sim. Começou a sair aquele tanto de Rapaz, o cara falou assim, não, vou pagar a merenda aí pra vocês aí. Tu tem certeza que tu vai pagar pra todo mundo? Eu pago pra todo mundo, meu amigo. Chamei todo mundo, que eles acham que é só lá na frente, né? Aí quando eu começo a vir 7 peão lá pra frente, agora, meu amigo, se vira aí. Pague teu lanche aí agora. Né? Aí ele, Stand alone. Eu tenho só só 20 conto, cara. Não é pior que se satisfaz só com uma Achando coisinha que assim, tava não. pagando, Um pedaço de tava bolo, Isso. um fazendo pedaço de máximo. bolo, um pão. Isso. Se você precisa consertar o seu telefone, se você precisa comprar um aparelho, vá na Alphatec. Na Alphatec nós temos o melhor preço que existe em toda essa região. E lembrando também que nós temos... O que esse menino tá estralando o dedo aí? Eu esqueci. O quê? Nada não. Meu Deus, alguém controla essa criatura aí, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Na hora que eu tô fazendo o merchan da top, não é não? Esse cara aqui... Lembrando que a doutora Silane também é nossa cliente, né, cara? É isso aí, cara. Ih, rapaz. E lembrando que a doutora Silane... Doutora cliente é uma boa. Lembrando que a doutora Silane é extremamente criteriosa. Ela não escolhe qualquer profissional, é só os melhores que ela escolhe. É por isso que na Alphatec ela só é feita pra quem é exigente. Exigente. A Alphatec é uma empresa de pessoas exigentes. É isso aí. Silane, seja muito bem-vindo ao nosso podcast número 76. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite. É uma grande satisfação ter você aqui. É uma grande satisfação ser seu amigo, é uma grande satisfação ter lhe conhecido. Você sabe muito bem disso, que a gente tem uma amizade muito bonita. E lembrando que a Silane é a primeira fisioterapeuta aqui de Rondon do Pará, né, cara? Isso mesmo. Quanto tempo já trabalhando aqui, doutora? Aqui em Rondon, 21, vai fazer 21 anos agora, esse ano, né? Sim. Eu vim para Marabá primeiro, aí de Marabá eu acabei vindo para Rondon. Então tu se formou Antes com de que... qualquer coisa, muito obrigada pela oportunidade. Sim, viu? e tu se formou com quanto? Com 12 anos, é? 20 mais 12, 32? Não pesa, não. Mas com certeza a gente se forma depois dos 20, né? É normal. É. Então, primeiro, pode se apresentar, fica à vontade. Então, eu sou fisioterapeuta em Rondon do Pará já há 20 anos, né? Com muita... só tenho gratidão a Rondon, né? Porque me recebeu lá há 20 anos atrás, de braços abertos, pessoas maravilhosas que me receberam aqui, inclusive sua família, Sim. você sabe disso. E, nossa, eu fui muito bem acolhida. Então, assim, sentia muita falta, né? Ainda mais quando minha família, que eu vim para Marabá primeiro com minha família, né? Sim. Minha irmã, quando ela foi embora, se não fossem essas amizades que viraram quase que família, né? Sim. É uma família que a Uhum. gente tem fora de casa, né? Uhum. Eu acho que eu não teria ficado nem mais 2 anos, né? Então, aquilo, as pessoas que eu encontrei, que foram me abraçando, que foram me acolhendo, que me levavam para casa para almoçar, para jantar, para fazer um lanche, Sim. né? Então, isso fez com que eu me tornasse praticamente uma de casa. Eu me sinto hoje daqui, né? Gosto muito de
estar na rua, das amizades que eu tenho aqui. Então, isso fez com que... eu vim para ser fisioterapeuta e acabei me tornando mais uma, né? Eu acho assim que em Rondon eu me senti muito bem acolhida e me sinto até hoje. Bacana. Assim, só para a gente falar um pouco sobre o que está acontecendo aí nesse Brasilzão nosso afora, tu é do Rio Grande do Sul, né? Sou de Juí, no Rio Grande do Sul. E tá acontecendo essa catástrofe, né, cara? Tá. Cara, lá. E como é que tá a tua família? Como é que tá teus parentes? Então, graças a Deus, nós, quando criança, reclamava muito, eu principalmente, né, porque todo mundo ia para a praia, morava próximo da praia, morava perto de algum grande rio, para estar lá final de semana, ir, né, nas férias e tal. E nós, na região noroeste do estado, ela é mais divisa assim, com a Argentina, mais próximo da Argentina. É mais frio do que... Então, eu lembro que eu sempre, não tem nenhuma praia. A gente não fomos criados indo na praia. Até porque as condições também familiares, mas também não tem... a logística, a distância. Era como daqui a Belém, naquela época... daqui a Salinas. Sim. E naquela época, outros tempos, né? Sim. Não se tinha essa visão de todo final de semana ir para feriado, ir para a praia. Sim. Então, hoje, eu acho que a gente agradece, porque a gente mora em uma região que não tem um volume de água tão intenso, né? Agora, tem muitos ciclones, muitos temporais lá, que acontecem naquela região, que acaba desestabiliza a família, mas com um problema aqui ali na casa, mas o pior seria o que aconteceu lá, né? Eu não tenho, minha família não está lá, né? Graças a Deus, minha mãe, meus irmãos, todo mundo está seguro. Eu tenho uma sobrinha que está em Bento Gonçalves, que é próximo da região, que também está numa situação, e uma médica lá, então ela está atuando atendendo o pessoal que está passando por essa situação, né? Que é uma tragédia, né? Que ninguém esperava. Aliás, eu, na minha concepção, não esperava, mas eu acho que as pessoas que trabalham já vinham há muito tempo alertando sobre essa possibilidade, né? Então, foi assim... hoje mesmo eu estava avaliando isso, pensando, nós precisamos repensar nessas políticas, né? Políticas ambientais nesse momento, porque o Brasil e o mundo vem vivendo situações, né? Ultimamente, assim, de catástrofes. E envolvido nela está um primo meu e uma prima que eles moram em Canoas, né? E que a casa deles inundou, né? Ficaram sem ver. Hoje que a casa começou a aparecer, até ele mandou foto para mim da casa, mostrando, né, que já dá para ver. Mas muita lama, não sabe ainda a dimensão. Ele não foi até lá, tiraram uma foto para ele e mandaram. Então é isso. Mas nesse momento também eu vejo o quanto o mundo, o Brasil principalmente, né, é solidário. E eu fico feliz com isso. E a gente vê, né, nesse momento, cara. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias aí. É tanta gente boa, né, cara, fazendo de tripa de coração para ajudar aquela população. E você vê que nem assim, cara, as pessoas passando por uma situação tão comovente igual essa, nem mesmo assim as pessoas que não fazem nada não param de atrapalhar, né, cara? Não param de atrapalhar. De fazer conversas, de mentiras, de ficar fazendo divulgação de coisas que não estão acontecendo, né? Atrapalhando o serviço. E o pior é ver que no meio um cenário de guerra, pessoas roubando, né? Pessoas tendo casos lá de abusos sexuais. Menores, gente, pelo amor de Deus, né, a gente não sabe, né? O nível da maldade humana é incrível. E no meio de toda essa tragédia, as pessoas usando esse momento para se aproveitar benefício próprio. Sim, que loucura, né? Mas, infelizmente, e assim, eu acho que isso que está acontecendo serve muito para a gente refletir, né, sobre algumas coisas, cara, sobre a questão de como o Estado lida com essas situações e como a gente tem um poder, a própria população tem um poder de modificar as coisas, de mudar, né, cara? Lá, né? Tanta gente boa, cara. Eu estava observando o movimento que está sendo... Foi um levante, né? Foi um levante. Até eu vi alguns comentários de outros lugares, nordestinos, outros lugares, região Minas, que teve Brumadinho e tal. Aí o pessoal, para cá não teve tanta mobilização. Mas olha a dimensão do que foi lá. Foi muito maior, né? Com certeza. Esse ano, aquele estado não vai ser recuperado. Não vai ser recuperado tão cedo, né? Então, a gente fica com essa mesmice, esses pequenos pensamentos. Eu acho, assim, isso
muito triste. Sim. E eu, como gaúcha, que foi criada, né, em escolas, né, que a gente lá no Sul, a gente canta o hino, aprendeu a cantar o hino do Rio Grande. A gente tem esse, como diz um amigo meu, que a gente tem esse bairismo, né? E eu sou mesmo. Eu sou gaúcha de... Acho que você vê minhas postagens, eu não deixo nunca de referenciar ao meu estado, né? A gente é criado com isso, Sim. né? Com sirvam nossas façanhas Sim. de modelo a toda a terra, Sim. né? Que é uma das frases que se canta no hino. E a gente vai mundo afora, Brasil, né? Eu que atravessei o país, mas a gente sempre mantém essa tradição e eu fico muito feliz porque eu estou vendo que eles estão sendo fortes, sabe? Sim. Eu acho que aqui, eu longe, estou mais fraca que eles, porque todos os dias, quando eu vejo, eu choro 24 horas, né? Eu recebo muita mensagem. Aproveitar o momento também para agradecer meus amigos daqui, quem passou por mim, amigos de 20 anos atrás, que eu conheci aqui no Pará, que já foram embora, não estão, mas que nessa semana, nesses dias, desde o primeiro dia, tem me enviado mensagem perguntando da minha família. Sim, que legal. Isso é muito bom, sabe? Sim. Eu fiquei feliz, até comentei com a minha mãe, nossa, as pessoas, nessa hora que a gente vê que tipo de amizade você fez, né, Sim. ao longo da vida. Eu posso falar com muita propriedade sobre isso. Nossa, eu tenho amigos que, por mais que eu não veja há dias, eles estão presentes ainda na minha vida e eu vi agora, nesse momento. Todo dia eu recebo mensagem de pessoas que como é que você está? Tudo bem? E a sua família, a sua mãe, né? Alguns nem sabem, uma delas nem sabia que meu pai já tinha falecido. Como é que está seu pai e sua mãe? Eu falei, meu pai está melhor que todos, eu acho, eu espero, né? Então é isso, é muito... Esse momento faz com que a gente sinta assim uma comoção, né? Por quem está lá e querendo eu na minha situação querendo estar lá, mas pouco iria ajudar. Eu acho que aqui eu ajudo muito mais, né? Sim. Fortalecendo e fazendo o meu papel aqui à distância. É isso. Silane, como foi que tu veio parar em Rondon do Pará, cara? Pergunta que todo mundo faz para mim. Então, na verdade, eu vim para Marabá. Eu vim para Marabá depois de me formar. E minha irmã morava em Marabá, meu cunhado é militar do Exército. Minha família toda é de militar, né? Meus irmãos. E aí, meu cunhado veio para Marabá, servir no quartel ali em Marabá. E aí eu vim, depois de formada, para ficar um tempo ali, pensando que ficaria alguns dias acompanhando a família. Talvez, se surgisse uma oportunidade, eu ficaria, mas era temporário. Uhum. Tipo assim, vou ficar uns meses, 6 meses aqui, né? Logo que, assim, lá no Sul, frio, né? Um clima que eu nunca fui muito... Desde criança eu nasci no frio, sofri muito com o frio. Então, eu sempre... quando eu cheguei aqui, me senti no auge, né? E aí eu pensei... a ideia era ficar um período com eles, quando eles retornassem, eu retornaria junto. Sim. Né? Só que isso não aconteceu. Porque no meio do caminho, eu comecei a trabalhar com um amigo meu, lá em Marabá, numa clínica. E lá eu recebi convites para trabalhar em lugares que me ofereceram. Ele mesmo, né, viu para mim Marabá, Rondon, Jacundá, onde ele já tinha uma clínica e precisava. Sim. E também tinha a possibilidade de Goianésia. Eu sei que eu conhecia esses lugares. Sim. E o último lugar, fui, Jacundá, nada contra, mas não foi a minha cara, não foi meu perfil. Na época, né? Na época. Daí me falaram que Rondon também não tinha fisioterapeuta, estava precisando uma pessoa que eu não sei hoje quem é, eu me perdi nesse tempo, né? Enfim. E aí eu falei, não, eu vou lá para conhecer. Quando eu cheguei em Rondon do Pará, eu vim de van, nunca vou esquecer. O senhorzinho que me trouxe, ele falou assim, você vai adorar. Seu jeitinho, você vai gostar de lá. E você vai... só uma coisa que ele ele fez uma profecia que não aconteceu, que ia virar fazendeira. Sério? Não deu certo. E não é meu perfil também. Mas, assim, sou amiga de fazendeiros, talvez seja isso. Já é um bom caminho, né? Aí, então, eu vim para Rondon, conheci na chegada em Rondon. Eu lembro até do cheiro. Incrível, né? Sim. Aquele cheiro de madeira, né? Tinha acabado de chover, aquele cheiro de madeira molhada. Aí eu cheguei
desci na van e aí pedi para eles, porque eu já tinha tido contato com a Secretaria de Saúde, que eles já tinham me pedido também para vir para cá. Eu falei, onde é a Secretaria de Saúde? Aí eles me mostraram. Aí você vai até a igreja, na igreja você vai subir. Sim. Coisas que nem todo mundo, mas eu sempre sonhava com uma igreja. E o dia que eu passei na frente dessa igreja, eu descobri que era essa igreja. É mesmo? A antiga igreja de Rondon, no Pará, igreja católica. Caramba. No dia que eu cheguei na frente, que eu cheguei na esquina, eu olhei para a igreja, eu falei, meu Deus, A igreja do meu sonho. a igreja que aparecia nos meus sonhos. Chega... Que doideira. Incrível, mas acontecia. E eu comentei até com minha irmã quando eu cheguei de volta em Marabá, meu Deus, era a igreja. E toda vez que eu lembro, né, eu lembro do cheiro e da igreja, da minha chegada em Rondon. Aí fui acolhida, muito bem acolhida. Na época, uma pessoa que não está mais entre nós, Adriane, que faleceu ano passado, né, o ano passado, era secretária do secretário na época, que era Adelmo Ermita. Eu fui apresentada para o Agilson. O Agilson, na verdade, foi meu grande guardião naquela época. Padrinho. Uhum. Ele foi para Marabá, ele foi me buscar, ele foi tranquilizar minha família de que eu estaria bem, que ele estaria me protegendo. As primeiras, comecei a trabalhar aqui em Rondon, as primeiras pessoas, ele tinha maior cuidado de saber com quem eu estava. Então ele foi assim, ele se sentiu um padrinho mesmo, ele cuidava de mim, eu tenho assim muita gratidão a ele. Eu sempre falo isso a ele, sabe? Porque ele foi uma pessoa que me acolheu também muito bem. Sim. Dona Raimunda. Aí vem os outros. Família César Roberto, Dene, Diego, né? Cleiton. E são pessoas que começaram a agregar, né? Sim. E a gente começou a vivenciar esse momento. Mas foi assim, a minha chegada. Foi esse convite, né, da cidade para que eu viesse trabalhar em Rondon, porque aqui não tinha. Sim. E aí eu comecei a fazer uma prestação de serviço em Rondon do Pará, né, para o prefeitura. município. Sim. Isso, prestava serviço para o município. Já no meu consultório, né, na época. E aí depois eu só fui ampliando o consultório, né, porque no início eu também não sabia da demanda. Era uma fisioterapia geral, né? Sim, como sim. generalista, atendia de tudo. É tipo um médico geral. Isso, foi assim que eu comecei. Sim. Mas antes da gente continuar falando dessa tua trajetória aqui em Rondon, como foi que tu decidiu escolher a fisioterapia? A fisioterapia, quando eu me formei, eu queria muito fazer uma faculdade federal, né? Sim. Sonho de todo o gaúcho, pessoa lá do sul, a gente sonhava em ir para Santa Maria estudar na Federal. E eu estudava numa escola pública, só que eu não tinha, assim, eu queria trabalhar na área da saúde. Realmente eu não tinha, eu quero ser fisioterapeuta. Não. Só que aí, quando eu estava quando eu terminei o ensino médio, na época, que era segundo grau, Sim. eu fui fazer um curso técnico, que hoje não era técnico na época, era auxiliar de enfermagem. Eu fui fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Eu nem terminei direito a minha escola, meu segundo grau, já comecei esse curso. Então, quando eu já segui e comecei já a fazer estágio na área da saúde, entrei pelo CIE, na época, que é dos estudantes, né, que podem trabalhar, né, como estudante. Eu entrei no hospital, comecei a trabalhar no hospital. E ali dentro foi que surgiu a ideia, surgiu o meu amor pela fisioterapia, porque eu comecei trabalhando em unidades do hospital que trabalhavam muito nessa área, que é na UTI. Sim. Eu fui para a UTI, foi lá que quando eu me formei, continuei trabalhando na UTI, né, como auxiliar de enfermagem, e eu via o atendimento das fisioterapeutas, né? E uma fisioterapeuta, meu pai na época fez uma cirurgia, ela ia lá em casa atender meu pai. Então lá era aquele momento em que eu ficava junto, presente para eu, né? E foi ali que surgiu meu amor pela fisioterapia. Aí eu chegando no hospital, via as fisioterapeutas atendendo, acabava auxiliando, né? Sim. E aí foi que eu comecei E aí, nessa época, eu decidi a fazer faculdade mais que tudo. E fui fazer
Eu tentei em Santa Maria, mas eu realmente fiz a minha faculdade em Cruz Alta, porque era próximo de casa. Uhum. E aí a gente não tinha problema com deslocamento, porque na época, até hoje, né? Sair de Sim. casa Sim. né? E estudar fora, Cruz Alta de Juiz são 50 quilômetros. 50 quilômetros não, 37, 50 minutos. Tipo o Abel uma hora. Figueiredo. Isso. Eu acho que Mas eu até Mais ou esqueci a menos. logística. Mais ou mais menos. ou menos. Mas é isso aí, é pertinho, então a gente conseguia ir para lá e a faculdade não deixou a desejar. Eu amava, assim, eu aprendi muito lá. Hoje eu vejo o nível de formação, eu fico pensando, meu Deus, meio-dia naquela faculdade para aprender um pouquinho mais, eu acho que seria muito bom para todo mundo, né? Porque Cruz Alta, a faculdade de fisioterapia em Cruz Alta é show de bola. Tem contato com os ex-colegas? Temos um grupo. Do WhatsApp? Temos. Mas a minha grande amiga, ela não está no grupo, mas eu tenho contato com ela, que é a André, ela mora em Florianópolis. Era com quem eu dividia tudo, né? A gente estudava junto, passava a noite toda estudando para ir no outro dia fazer prova, Sim. né? Passava o dia inteiro tomando chimarrão junto, tomando café de madrugada junto. A gente passava períodos. Então, assim, eu sinto muita falta do meu grupo também, que a gente tinha grupos, né? 6 pessoas, porque exigia os estágios e a gente acabava se aproximando mais, né? Dessas pessoas. Então, assim, tem pessoas que eu sinto muita falta, os colegas, assim, que marcaram. Marielle, Viviane, Dante e outros. Se eu vou falar de todos, né? Eu tenho muito medo nessa hora de falar de amigos, né? Porque a gente sempre... Caraca, tu não falou de mim. É só falar, senão é porque não tinha muito tempo para poder falar o Ele fazia... Eu vou falar assim, o Diego fazia assim. Ele fala assim, bicho, é só meia hora depois de não acelerar isso aí, não fala lá todo atrás no mundo. fundo da rabinho para... Ele mandava fazer assim. E nesse período da faculdade, assim, teve... Qual foi o grande desafio que você teve no período da faculdade? Meu grande desafio, eu acho que foi quando eu sofri um acidente de carro. E que eu me vi, o neuro chegou para mim e falou assim, Silane, talvez você não consiga dar conta de dar seguimento a esse semestre. Tu tem que parar agora e recomeçar no ano que vem, né? Que já estava... começar no meio do ano, na verdade, porque eu sofri um acidente em abril. Como foi então, o acidente? Indo para a faculdade, né? Eu peguei uma carona com uma colega e no percurso tinha chovido no dia anterior, ela estava correndo um pouquinho e na subida numa ladeira ela passou em 2 buracos. O carro daí perdeu a direção. Ela, inexperiente também, virou. Na hora que o carro virou, era dos 2 lados do precipício que lá, né? Aí ela pisou no freio e o carro capotou. Foi capotando, foi descendo, né? Se lançou e depois foi capotando. E naquele momento eu tive concussão cerebral, né? Tive uma lesão na perna. Eu tive que usar alguns dias uma muleta. Senti o que eu faço. Quando os pacientes hoje falam que eu entendo muito bem, eu entendo porque eu passei por isso. Eu tive um problema neurológico, né? Que eu tive o traumatismo, né? O traumatismo não, a concussão, que deixa você com algumas sequelas. Eu tive, principalmente na audição, que eu perdi um pouquinho dos 2 lados, um pouquinho, muito pouco, sei lá. Eu tive labirintite muito grave na época, e a lesão. Então, foi um desafio para mim, porque eu tive que seguir de abril até julho um pouco limitada, dentro das minhas condições, né, físicas. Dor de cabeça, tontura, mas dizendo que estava tudo bem, porque eu não queria desistir, porque senão eu ia levar mais 6 meses, né, para me formar, e eu não queria isso. Eu queria me formar. Primeiro, com a turma que eu estava, primeiro, financeiramente era um gasto, né, pai e mãe ali, família toda empenhada nisso, e eu queria me formar, entendeu? Então, eu sofri muito, tive crise de labirintite, até assim, quando eu vim para cá, para o Pará, ainda eu tinha algumas crises, mas depois elas me esqueceram. E elas não têm que estar comigo mesmo, né? E a dor, né, na articulação, eu tive assim, tipo,
tive uma fissura óssea, mas que incomoda tanto quanto uma fratura exposta, uma fratura em que sai, né? Sim. Então, eu tive um problema assim. Mas foi tudo, graças a Deus. Acho que foi o maior desafio, assim, porque eu era uma aluninha meio, assim, que gostava de estudar, então eu era bem dedicada, né? E não tanto na escola, mas na faculdade eu era o máximo, eu adorava. É porque eu estava fazendo o que eu queria, né? Sim. Então, eu acho que tudo... Eu acho que esse foi o maior desafio. Acordar cedo todo dia, 5 horas da manhã, ir para outra cidade, voltar de madrugada, voltar quando você perde o ônibus de 6 horas que passa na cidade, você só vai às 8 da noite, então você chega às 10 horas, porque aquele ônibus que vai pingando, que ia pingando, né? E no outro dia ter que acordar de novo, né? Tinha prova no outro dia. Então, assim, frio, chuva, né? Não é muito fácil. Parar num ponto de ônibus que não tinha muita... Né? Esperar o ônibus chegar. Essas coisas todas foram vencidas, graças a Deus. Eu até sinto falta desses momentos, né? Porque era tão fácil. Esse acidente, ele mudou você de alguma forma? Mudou. Direção, né? Todo mundo me questiona por isso. Ah, por que você não dirige? Porque você tem que ter um carro. Até um dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim, que eu não teria... tipo assim, que o carro é o status da pessoa. Então, que eu não seria bem vista pelas pessoas se eu não tivesse um carro. Né? Então, isso me marcou, porque eu sempre andei a pé. Nós temos já em casa, a família, né? Era muito... Hoje não, hoje todo mundo tem carro lá, né? Mas eu estudava longe de casa, eu sempre fui a pé e voltei a pé sem problema algum. E então, essa limitação das pessoas acharem que se você não tem um veículo, você não é digno de ser uma pessoa normal, não sei. Eu também... Não Meu entendo. o professor César questiona a mesma coisa, né? O professor César, ele decidiu não ter veículo. Não ter carro. Nem então, veículo. isso é uma decisão minha. E ele ia questionar... E isso é tão bom, porque hoje, se eu tivesse um carro, eu iria para os lugares com um carro, eu encontraria todo mundo ali, né? Sim. Hoje não, meus amigos vêm me buscar, a gente já vai batendo papo, já vai colocando as coisas, as fofoquinhas em dia, né? Eu viajo com meus amigos, isso é muito bom, é positivo. Talvez eu não teria esse contato, né? Maior se não fosse isso, né? E eu tenho amigos que sabem que eu vou em tal lugar, por exemplo, 2 minutos depois, assim a gente combina, ou sabe que eu tenho uma festa para ir. Ei, tu vai ir, quem vai te levar? Sabe? Isso é tão legal. Sim. Então, preocupação que eu tenho. Para quem tem amigo, né? Quem tem amigo tem tudo. Sim. Doutora, teve alguma, além desse acidente, que foi uma fatalidade que aconteceu contigo, existiu algum momento marcante, assim, tipo, a tua formatura foi emocionante demais? Foi emocionante, porque eu reuni uma família que depois não reuniu mais. Sério? Né? Não meus irmãos todos, porque estavam longe, né? A minha irmã estava longe, ela estava aqui em Marabá já, mas eu reuni a família do meu pai, né? Que foi a última e única reunião deles. Então eu fico feliz por isso, né? E eu lembro que eu brincava na época, falando sério, por isso que dizem que palavra tem poder. Sim. Olha, vocês vêm porque é meu casamento, com a minha profissão. Palavras têm poder. E foram todos os meus tios por parte do meu pai. Então, assim, foi um momento que eles saíram, que são todos assim, que não se reuniam e foram na formatura, Sim. Estavam lá comigo. Depois da formatura, meu tio acabou adoecendo, mas ainda foi embora. Depois a gente perdeu uma tia. Depois meu pai. Tem só uma tia minha que mora em Porto Alegre hoje. Mas, assim, para eles foi muito bom, foi muito importante para nós também como família, né? Porque a nossa família... ela é grande, mas ela acaba sendo pequena, né? Sim. Assim, porque espalhou demais. E eu sempre fui, né, muito emocionada. Sim. Eu sou a tal descontrolada das emoções. Então, eu lembro que, assim, eu chorei muito, porque quando eu cheguei lá, tinha um painel com 2 mãos, né? Que é o símbolo da fisioterapia. Sim. Na época, fizeram lá um painel com as mãos, né? E aí estava escrito, mãos que curam.
E eu lembrei de uma tia minha, que era cigana, Sim. e falava em espanhol, e ela lia, Sim. ela colocava a mão da gente em uma bola, né? Tipo assim, aquela bola de cristal que eu amava, queria aquela bola para mim. E ela falou muitas coisas da minha vida, eu era adolescente ainda, e eu ria muito. E tudo que ela falou coisas que aconteceram. E ela dizia que eu ia curar com as mãos, e meu pai ficava com raiva dessa história, porque ele achava que eu ia ser como ela. Minha avó, ela era benzedeira, também gostava, né, assim, trabalhava em outra coisa, mas a pessoa ia lá, pedia uma oração, ela fazia tal. Mas a minha tia essa era cigana, né? Então, meu pai já não gostava daquela história. Pô, vai curar com as mãos, vai ser... Vai ser benzedeiro. Aí ele ficava com aquele... A gente conversava, quando eu falava com ele sobre isso, ele já mudava assunto, eu não queria saber dessa história. E aí, ali, eu me dei conta, e a gente se deu conta, né, que era aquilo que ela queria me dizer, que eu ia curar realmente, que eu ia curar, não, que eu ia trabalhar com as mãos. E quando as pessoas dizem para mim hoje, você me curou, às vezes as pessoas me encontram, né? Teve um paciente uma vez que pegou na minha mão e disse, eu quero ver o que você tem na sua mão, porque eu estava morrendo de dor, e ela passou. E aí isso tudo me faz reportar lá aquela história que ela leu, ela falou muitas coisas para mim, né? Mas essa foi a que mais, duas que me chamaram mais atenção. Inclusive, ela falou que eu iria ir embora, para muito longe. Caramba. Ela falou. Ela me disse na época que eu ia namorar minha melhor amiga, que ela falava amiga, porque ela falava em espanhol. Então, ela misturava muito, e ela era alemoa, ela era de origem alemão, então fala assim, né, muito errado. Errado não, fala certo, né? Nós que estamos errados em estar avaliando ele. E ela disse que eu ia namorar minha melhor amiga. Eu morri de rir, porque na época eu não tinha nem noção de nada. Tempo depois, quando eu comecei a namorar meu melhor amigo. Sério? E aí, eu não apareci mais lá. Aí um dia ela soube, e ela falou para minha mãe, eu falei para ela disse que não. Ela riu da minha cara, manda ela vir aqui. Eu não fui, lamentei. Depois ela foi embora, eu não fui lá poxa, eu tinha que ter a continuação da história, né? Só que aí ela falou que eu ia namorar minha melhor amiga e acontecer muitas coisas, nós ficaríamos muito tempo juntos, mas que eu iria embora para muito longe, eu ia andar muito. Você vai andar muito e você vai curar lá naquele lugar. Foi o que ela falou, né? E eu cheguei em casa, contei para minha mãe, rindo. Eu achava o máximo, né? Ela achava aquilo tudo muito... fantasioso, coisa da cabeça dela. E acabei esquecendo também aquele assunto. Mas quando as coisas começaram a acontecer, quando eu vim parar aqui, eu falei, mãe do céu. Ela falou... Tô longe pra caramba e namorando com o meu melhor amigo. Não, o meu melhor amigo já tinha ficado. Ela disse que eu ia se separar dele e depois eu... Então... E tudo isso, e o sonho também, você disse que tinha sonhado com a igreja? Aqui, com a igreja. Assim, era a rua e a igreja que eu sonhava. Como é que era esse sonho? Não, Davi, sabe que Davi é aficionado por sonhos. Por sonho. O sonho de Davi... Não, os sonhos, eles são... O sonho de Davi começa com o chorão do Charlie Brown Jr. Derrubando o telefone, quebrando e voltando no tempo. Nossa, tudo fora da curva. Então, às vezes eu tinha sonhos que eu estava andando numa rua e essa rua tinha uma igreja. Eu estava passando nesse local e eu sempre via essa igreja. E a igreja era a igreja que nós tínhamos antes aqui, a católica. Como católica que sou, e ainda um pouquinho carolinha, assim, meio, né, gosto. Então, assim, todo lugar que eu vou, toda cidade que eu vou visitar a igreja. E eu fiz isso. Porque me tocou muito, né? Eu já cheguei, quando eu vi a igreja, eu não acreditei. Parece que meu chão, assim... Como se fosse um déjà vu, meu assim, Deus. voltando de novo. Meu Deus, eu tinha sonhado algumas vezes, assim, acho que umas 4 vezes, assim, esporadicamente, em tempos. Na época que eu era estudante, né? E outra, eu nunca me imaginei trabalhando na minha cidade, nunca me imaginei trabalhando no Rio Grande do Sul naquele momento. Eu sempre imaginava que eu ia... Quando minha irmã me chamou para vir para cá, para o Pará, então eu só arrumei minha mala, né? E como foi para tua mãe e para os teus pais? Meu pai é muito tranquilo.
Minha mãe, ela sofreu um pouco, mas meu pai, ele sempre achava que a gente tinha que estar onde a gente deveria estar, né? Ele sabia que não adiantava nada eu ficar lá e talvez estivesse frustrada. Eu queria sair um pouquinho daquilo. Acho que talvez o fato de ver meus irmãos, né? Meus irmãos se formaram todos na militar, viaja, vai muito, né? Eu também queria ter a minha experiência, talvez isso, querendo ou não, estava me... Aí eu queria ter uma experiência longe de casa, mas assim, que depois eu voltaria. Antes disso, tu nunca tinha morado sozinha, nada? Já tinha morado. Eu morei em Santa Maria, estudei em Santa Maria sozinha, né? Então, lá eu... Né? Aí, quando eu entrei na faculdade, eu voltei para casa. Uhum. Porque daí eu estava próximo de casa. Então, para mim, era melhor estar em casa do que morando em Cruz Alta, que era muito perto. E voltar, para mim, era tranquilo. Caramba. E a velhinha ficou... Ah, minha mãe, ela... Até hoje, né? Uhum. Então, assim, ela fala para todo mundo, eu vejo que ela fala assim, mas ela tá bem lá, eu sei, mas a gente queria que ela viesse, mas ela nunca disse que ela queria, ela sempre diz, todo mundo lá em casa, os irmãos queriam que ela viesse de volta, né? Mas eu sei que é dela. E eu entendo, né? Porque é difícil você ter... no início, para mim, também foi bem difícil. Pensei muitas vezes em voltar embora. E combinei com a minha irmã que eu voltaria 2 anos depois, porque na época... 2 anos não, 4 anos, que eu comecei a morar realmente em Rondon, eu me deparei com a APAE, né? Sim. E no momento que a APAE... Quantos irmãos vocês são? 5. 5? 5. 5 comigo. Como é que é a sequência? Mais velho, Celso, Sérgio, Célia, Sandra e Cirlane. Meus irmãos malévolos diziam que não era filha, né? Eu fui encontrada, eu era adotada. Sim. Mais nova? Sou mais nova, a vítima. Sim. Mas eles dizem que eu tive mais oportunidades. Não é vítima não, viu, Diego? Não, eu já ia dizer, eles dizem que eu tive mais oportunidades. O mais novo sempre é o mais... Tive mais oportunidades. Eu acho que eu tive mais oportunidades. É porque o mais novo... Porque eu não tive muito, não. É porque o mais novo, cara, é o filho que vai receber... Os animais já tudo adestrado já, porque o pai, bicho, o primeiro filho você só tá aprendendo ali, você tá pegando a manha da parada. Isso. O primeiro filho é o que mais sofre. Eu acho que mais sofre. O segundo filho sofre um pouquinho também, aí você vai só... E assim, lá em casa, o primeiro filho homem, eu acredito que sofreu mais, e a primeira filha mulher, por ser mulher, né? Sim. Por vir de uma família bem tradicional. Gaúcha, né? Sim. E minha mãe, ela era bastante severa, né? E mulheres, minha mãe, ela teve... Não era porque ela queria, ela foi criada pelo pai. Ela perdeu a mãe dela com 6 anos e ela foi criada pelo pai. Quando a história dela é bem assim, ela casou com 16 anos, porque o pai dela insistiu para ela casar porque ele não estava se sentindo bem. Ele já sentia a doença nele, né? Uhum. E ele não queria deixar ela com os irmãos. Ele queria deixar ela, pelo menos, casada, porque pelo menos ele tipo assim, era uma sorte para ele se ela tivesse um bom casamento. Sim, uma sensação de alívio, né? Graças a Deus, ela teve um casamento feliz, né, com meu pai, feliz no sentido de que teve uma vida tranquila, né? Uhum. E então esse fato dela não ser criada por homem fez dela uma mulher mais assim forte e também cuidadosa, né? As questões assim que eu acho assim, ela é muito tradição, rigidez, essas coisas assim. Ela foi perdendo com o tempo, porque ela tinha medo de errar como mãe, né? Já pensou? E uma escadinha, né? Então não deve ter sido fácil, né? Hoje eu olho para trás e penso, meu Deus. E todo dia, quando eu converso com ela, eu fico pensando, que luta. E ainda hoje, né? Porque hoje ela fala para mim, aconteceu isso. Ela assiste muita televisão, ela lê o Jornal da Manhã, o Jornal da Cidade, todos os dias. E aí ela me conta as histórias. À noite, eu falo com ela à noite, todas as noites, quase todas, né? Sempre que dá, e quando não dá, eu fico ansiosa, porque eu sei que ela está esperando a minha ligação entre 7 e 8. Hoje eu liguei mais cedo para poder estar aqui, 8 horas.
E aí ela me conta as coisas e ela fala, esse mundo está perdido. É muito bom de falar, sabe, de ouvir ela, vai fazer 80 anos esse ano, falando e contando, e me contando as coisas. Tu viu tal coisa? Eu digo, não, mãe, só para ver ela contar do jeito dela. É muito legal, porque ela conversa, a gente fala mais de 1 hora no telefone. Sim. E eu vejo que ela tem tentado mudar os pensamentos, Sim. né? Aquela questão de... Nunca é tarde para mudar, né? Nunca é tarde. Tu lembra dela? Não lembra, Não né? lembro. Não Que Cleito que foi contigo. Foi. Cleito que viajou uma vez contigo, foi isso? Não, mas o pai e a mãe estiveram 2 vezes aqui. Foram moço. até almoçaram lá na tua casa. Lembro, sim. Almoçaram lá na tua casa. Lembro. Uhum. Vocês vieram também em casa para almoçar, Diego, tu, Cleiton, sim. o Tarcísio, Sim. César, Roberto Sim. e Dene. Foi. E como é que era teu pai? Meu pai, ele sempre foi muito voltado para o trabalho, Diego. Ele era muito sério, mas assim, ao mesmo tempo ele tinha um humor, aquele humor que saía com uma historinha no meio da conversa que você achava engraçado, né? Assim, um provedor assim cuidava de todo mundo, tudo que ele podia fazer por nós, né? Até em festas ele me ajudava a ir. Então, assim, para mim, é como ele falou, eu acho, eu não tive essas dificuldades, eu só tenho gratidão, porque ele foi muito bom. E nos ajudou, assim, eu lembro que quando eu estava na 6ª série, a nossa professora pediu para a gente... Era uma aula de história, então a gente tinha que falar sobre... Eu ia falar sobre o índio, sobre não sei o quê. Aí ele fez um pilão para mim, de madeira, né, para mim levar na aula para mostrar como é que trabalhavam os índios da época. Sim. Então, assim, que pai, né, que se preocuparia em fazer naquela época em que os pais só trabalhavam e proviam a casa. Então, ele tinha as limitações dele como pai, mas ele foi um bom pai, foi muito bom. Cuidava de todo mundo e ele tinha, quando meus irmãos, ele saiu do exército, né, para casar. Praticamente assim, a história que eles me contavam é que ele saiu do exército praticamente porque ele tinha que casar com a minha mãe e o pai da minha mãe não aceitava, né? Então, assim, quando os filhos dele, homens, entraram no quartel e depois se formaram sargento, hoje já são aposentados, né? Foi a realização dele, né? Então, assim, a gente via orgulho, o olho dele brilhava, né? Por tudo isso. Então ele estimulou muito assim teus irmãos a serem do exército? Não. Foi natural? Ele foi natural. Lá em Juí, a cidade, o Rio Grande do Sul em si, ele tem muito quartel, né? Muito quartel, uma área bem militarizada. Então eu acho que fez com que ele, meus irmãos viram, né, a possibilidade. E eu acho que também, talvez eu não acompanhei porque eu era a menorzinha caçula, né? E então eu não lembro muito bem, mas eu acho assim que talvez tenha tido sim incentivo. Eu lembro que uma vez um deles falou que ia sair do quartel, ele ficou bem arrasado e tal. Então eu acho que, né? Aí depois ele ganhou mais um filho, que é meu cunhado, que é do quartel também, né? E o outro meu cunhado que já não está entre nós, que era advogado, mas assim, então ele tinha 3 no quartel e fora os amigos, né? Que militar, reúne militar, a gente convive muito nesse meio, né? E acaba que passou uma vida inteira. E como foi perder ele? Foi difícil, né? Porque foi uma perca pouco a pouco, lenta. E também, ao mesmo tempo, eu acho que se fosse rápido, como muitos passam, né? Que a gente sabe, acho que seria mais doloroso. Porque ele teve vários episódios de AVCs, ele teve 7 AVCs. Então, ele começou, né? E num ano, aí ele teve só um AVC, ficou tudo bem, teve um AVC leve, né? Ainda ficou andando. Aí depois ele teve outro, que daí já limitou mais ele. Até que ele teve os últimos que daí limitaram. Ele ficou mais ou menos 1 ano, quase 2 anos, na situação mais limitada. E 8 meses praticamente no hospital, internado, dependendo de tudo, né? Então... Mesmo assim, a gente não quer perder, né? Então, eu ia para o sul, a gente ficava... ele nunca...
O que é mais lindo da minha família é isso. Meu pai ficou 8 meses internado, nunca ficou com cuidadores. Ficava algumas horas, mas quem cuidava, quem passava a noite com eles eram meus irmãos. Minha mãe passava durante o dia, minhas irmãs, meus sobrinhos. A família toda se uniu. Ele nunca ficou sozinho sem ter um familiar do lado dele. Eu acho que é isso que ele levou de tudo que ele plantou aqui na Terra, né? Muito Uma legal, família cara. presente. Muito O legal. tempo todo. O tempo todo. Hoje eu vejo nos meus atendimentos as famílias dizendo que a pessoa está dando trabalho, me dói. Porque eu nunca vi dentro lá de casa, da minha família, alguém... Eu via no grupo da família dizendo assim, eu vou ficar hoje à noite. Não, deixa que eu vou. Não, você tem que... Ficou ontem, tal e tal, está cansado. Era essa a discussão, né? Então, isso que eu acho que ele levou esse legado de filhos que ele teve, né? Que eu não ajudei muito, mas o tempo todo que eu estava lá também estava presente, né? E eu acho que cada um teve uma contribuição, e eu tive de longe uma. E mesmo quando eu saí de lá, faz 6 anos agora que ele morreu, né? Eu saí de lá em janeiro, final de janeiro, sabendo que era a última vez que eu ia ver ele. Eu me despedi, porque quando eu estive lá em dezembro, na época que nós estávamos passando Natal, assim, no Natal, entre o Natal e meu aniversário, que era 5 de janeiro, ele teve várias crises, né? E naquele período o médico disse, olha, ele vai ir embora. E aí eu lembro que minha mãe dizia, ele não pode ir. E ela conversava com ele, dizia para ele não morrer, porque era meu aniversário, porque era Natal, porque era Ano Novo. Porque a gente não queria ter essa lembrança, né? Para ela seria mais doloroso, para toda a família, né? E aí, então, quando eu vim embora, eu me despedi dele. E toda a família deixou claro para mim que eu não precisaria ir no momento em que ele falecesse. E o mais interessante de tudo que foi, na hora que ele faleceu, dia 1º de março, nós estávamos conversando no WhatsApp sobre aquela noite, que seria quem ficaria com ele aquela noite. Eu tenho uma amiga no Sul, parece que ela até chateou comigo por causa de política, opiniões políticas, né? Ela sempre deu a dela, o dia que eu dei a minha ela não gostou, uma pena, mas eu continuo amando ela do mesmo jeito. Agora que eu me dei conta. Sim. E ela me pediu para ficar com meu pai, porque ela tinha um apreço, uma amizade, ela gostava muito do meu pai. E o meu pai lembrava muito o pai dela, e eles eram amigos, né? E o pai dela já tinha falecido, então ela queria ficar com ele aquela noite. E como meu pai estava definando, meus irmãos perceberam que ele não estava bem, o meu irmão me mandou uma mensagem no grupo da família dizendo, Silane, eu acho que não sei, eu acho que não é bom a Maria ir hoje ficar com o pai, porque ele não está legal, né? Eu acho que é bom que eu vá, alguém da família vá, mas não ela, né? Porque se acontecesse alguma coisa, tem toda aquela... E aí, a minha irmã que estava lá com meu pai, ela e minha mãe, ela falou, peraí, não, espera aí um pouco. Não. Aí ela disse, ele está indo embora. Quando ela falou aquilo, eram umas 3 horas da tarde, eu não vou esquecer. O grupo, a conversa silenciou. E aí ela só veio e falou assim, ele se foi. Então, assim, naquela hora a gente estava todo mundo interligado, né? Sim. Então, assim, quem não estava lá junto com ele, eu longe, tinha acabado de atender uma pessoa, eu ia ter outro paciente para atender, e aí eu fui no WhatsApp, aí meu irmão falou comigo, aí eu comecei a conversar com ele, falei, não, tá, eu vou ver com ela, vou falar para ela, vou explicar para ela, e outro dia, então, já que você acha isso. E aí aconteceu que ele naquela hora, ele se despediu. Então, de certa forma, eu me senti também, né, próxima. Sim. E aí veio a questão, vai ou não vai para Ijuí, né? Distância. Será que eu vou chegar a tempo? Porque depois que chega, eu pego o avião em Marabá, vou até Porto Alegre, e depois de Porto Alegre são mais 450 quilômetros, né? Então, não é pertinho. Mas daria tempo de chegar para se despedir dele. Então, eu fiquei naquele impasse, vou ou não vou. Aí eu... Deu um tempo, Dona Ângela foi lá para casa, as pessoas começaram a me ligar, né, que ficaram sabendo
E aí, nesse tempo, eu pensei, não, eu vou, porque eu não vou mais ver ele, mas não vou estar mais, não vou poder, mas eu vou estar com a minha família, Sim. né? Que eu acho que é um momento de estar junto com a minha mãe, principalmente que vai ficar sentindo muita ausência, né? Sim. Mais de 50 anos juntos. Aí eu fui. Graças a Deus, consegui chegar a tempo e é isso. Essa foi a despedida. E é muito importante estar perto, né, cara, nesse momento de dor. Muito. Nessa hora é muito, 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 muito importante. Você sabe que aquele momento ali é o único e o último e por mais que a pessoa, você está ali, Sim. você está presente, né? Sim. Eu não sei como é que é, você passou por isso também Passei. 2 vezes, né? Não é fácil, mas foi isso. Puxa. Vamos lá. E outra coisa, ele não gostava de chororô, não. Viu? Gostava, não? Ele gostava de alegria. E meu pai gostava muito de festa, assim, de festa, de reunião de família. Sim. Ele estava, isso, churrasco. Ele estava na cadeira de rodas, minha mãe dizia, a gente não vai na casa dos céus, porque, meu irmão, né, ou do outro irmão, porque tu tá assim. Ele disse, não, nós vamos sim. Ele combinava com meus irmãos, porque ele sabia que a minha mãe ia dizer não, né? Então, ele já deixava tudo preparado. Ele gostava de viajar, ele viajou. Ele veio para Marabá várias vezes, de ônibus. Caramba. E minha mãe junto. Porque ele queria, não porque ela queria. Né? Hoje as pessoas falam, por trás tua mãe, minha mãe não gosta de viajar, eu tenho que respeitar ela. Uhum. Né? Eu já tentei, mas ela disse que não. E hoje piorou ainda, né? Nas condições para ela mais difícil. E ela sabe que eu entendo ela, porque hoje ela pensa assim, que se eu for para lá, eu vou ver todo mundo, toda a família. Sim. E se ela vier, só eu vou ver, né? Sim. Só ela vai me ver. Então, ela tem essa... É mais fácil tu ir, né? Uhum, mais fácil. E eu respeito, aceito e pronto, tá tudo bem. Bacana. Né? Silane, quando tu chegou aqui em Rondon, tu viu a igreja, subiu a ladeira, foi lá na Secretaria de Saúde, começou a trabalhar, começou a mergulhar na tua profissão de vez mesmo aqui em Rondon do Pará. Quais foram os desafios que tu enfrentou nesse início de carreira aqui? Nossa, primeira fisioterapeuta, descrédito, né? Uhum. Ninguém sabia nem o que era, para falar Sim. verdade, fisioterapia. Então, algumas pessoas me procuravam porque vinham de outros lugares com uma solicitação de fisioterapia. Na época tinha um doutor, um ortopedista que vivia de militar, roupa de militar, doutor Adolfo. Ele era ortopedista e trabalhava no hospital. Sim. Então, ele, como ortopedista, ele já conhecia a fisioterapia, ele mandava pacientes para mim. Neurologia, eu comecei a atender um público de pessoas com deficiência, né? As pessoas começaram a me procurar assim também, dessa forma, para eu... Na época, doutor José foi um grande parceiro, doutor Carlos, né? Que conhecia um pouquinho mais e começaram a enviar para mim esses pacientes. Sim. Que às vezes chegavam lá, ele mandou aqui, mas eu não sei para quê. Sim. Eu acho que eu não preciso. Sim. Aí eu tinha que explicar o que seria feito. Teve uma vez até que um paciente chegou para mim e falou assim, o médico solicitou, ele teve um problema no ombro, uma bursite. Aí o médico pediu a ele 20 sessões. Aí ele chegou e perguntou quanto era primeiro, né? Isso. Aí a secretária comentou, falou para ele o valor. Aí ele entrou, ele pagou a primeira sessão, foi lá a consulta, né? A avaliação. Aí ele sentou e ele falou, mas para que 20 sessões? Não vai precisar de tudo isso. Aí eu comecei a explicar para ele que não era só tirar a dor, depois tinha que trabalhar para melhorar o movimento, porque ele estava com uma limitação bem grande. Sim. Funcional. Aí ele olhou para mim e disse assim, tá bom, eu até posso pagar, mas você vai me garantir que eu vou ficar bom. Aí eu falei para ele assim, não, eu não vou poder atender o senhor então, porque eu não tenho como garantir para o senhor que o senhor vai ficar bom. Tem várias coisas que limitam, né? Mas a principal coisa que na minha concepção, que ainda é que eu não sou Deus, né? Quem garante está lá no alto. Eu não garanto nada. Eu garanto que eu vou fazer o melhor possível e o que eu quero é que o senhor fique bom. Agora, quanto por cento, 100%,
do que o senhor era antes, é difícil. Até porque o senhor me contou de uma doença, de um problema que o senhor vem carregando há mais de 10 anos. Então, querer que eu garantisse... E ainda achando muito, 20 sessões, né? Durante 20, 10 anos. 10 anos, o médico só pediu 20. Se ele voltasse lá, ia pedir mais 20, mais 20, mais 20, né? Então, essas barreiras, né, que eu fui encontrando, dificuldade. Outra, material, né, de fisioterapia, né? Tudo caro, tudo longe, tudo distante para chegar. Chegava pela metade, né? Assim, muita coisa. Os locais não adequados, né? As casas não assim adequadas para isso, né? Para o atendimento. E assim. Eu acredito que naquela época tu teve que adaptar muita coisa, né? Muita coisa, muita coisa. Os meus móveis foram feitos na Móveis Larissa, foi desenhado não por mim, pela minha irmã Célia, que ela é ótima nisso. Ela é a nossa arquiteta, designer da casa, ela que, né, projeta tudo. Ela fez o desenho, né, baseado no que eu falava da minha necessidade. E eu fui adaptando, né? Hoje você abre uma página aí tem tudo. Tem tudo, né? Cara, é incrível isso, porque eu percebo que aqui no Brasil, de todas as profissões, as coisas demoram demais para aparecer aqui, cara. Muito. Eu não sei se tu lembra daquela puxada, Davi, que a gente usa inclusive hoje na academia. Que tinha muito aquela pegada aqui, a pronada, e aquela aqui. Rapaz, isso que foi desenvolvido nos Estados Unidos. Cara, isso demorou uma eternidade para chegar aqui. Puxada assim, ó, que você faz na academia. Isso. Demorou uma eternidade para chegar isso aqui. Eu já via na internet, falei, pô, bicho, isso é um ferro curvado, por que os caras não soldam essa parada aí e resolve logo isso, resolve. Cara? E eu achava incrível isso. Eu tive que adaptar muita coisa, bolar na minha cabeça, vamos fazer assim para fazer tal movimento. E até hoje, eu sou aquela que começa uma sessão com uma sala normal e daqui a pouco ela está toda... Porque eu vou pensando no movimento que eu preciso fazer e vou adaptando. Pego uma bola, pego um rolo, pego uma escada, um banco mais alto, eu vou adaptando até chegar onde eu quero chegar com uma pessoa, né? Porque não se tem material para tudo também. O fisioterapeuta tem que ter muita... criatividade na hora dos exercícios, né? Os pacientes sempre... Um paciente que veio uma vez... pai da doutora Rosângela, querido seu Ari, ele fez fisioterapia há muito tempo na cidade dele, lá em Minas, e depois ele veio para cá e eu fui fazer a fisioterapia com ele. E ele dizia para ela que ele não queria fazer fisioterapia porque ele estava de saco cheio, mas eu não sabia dessa história. Aí, um tempo depois, ele falou para mim... Aí ele aceitou aí fazer a fisioterapia, eu fiz na casa dele e depois ele veio comigo. E um tempo depois ele comentou comigo que ele não sabia de onde eu tirava tanta ideia para mudar. Porque todo dia ele chegava lá e eu tinha alguma coisa nova para ele fazer. Nunca era a rotina. Porque lá onde ele morava, ele chegava e já ia direto naquilo que ele tinha que... a profissional contava para ele mas ele já sabia a sequência. E aquilo foi virando uma rotina chata para ele. Sim. E ele já não sentia mais nem... Melhora. Nada, né? Então, ele disse para mim assim, menina, tu tem uma cabeça mirabolante, que tu fica pensando nisso a noite toda, eu acho, para me judiar, ele dizia, né? Então, é muito legal. Bacana. Isso é... E nesse período aí que tu começou a encontrar esses desafios, assim, da questão do preconceito da profissão, a falta do conhecimento das pessoas de compreender a necessidade da fisioterapia, que, querendo ou não, a quantidade de informação naquela época era muito escassa. Como foi que tu lidou com a questão do teu aprimoramento como profissional? Na verdade, eu acho que nesse momento em que as pessoas desacreditavam, né, a fisioterapia, entra a APAI na minha vida. Porque com a APAI, eu acabei tendo que... Eu só queria atender os pacientes. Mas fizeram uma reunião em Rondon, eu trouxe o presidente da federação e eu acabei virando presidente de uma entidade que eu pouco conhecia. Sabia que existia lá no Sul, é muito forte, sempre foi muito forte. E eu queria só ver esse movimento aqui em Rondon. Eu queria só isso. Mas, de repente, eu viajei, fui para a Bahia com o meu ex. Quando eu voltei, eu descobri numa sessão de fisioterapia de uma deficiente, a mãe chegou para mim e disse assim, doutora, e o que você pretende fazer como presidente da APAI? Eu falei para ela, o quê?
Aí eu fiquei doida naquela hora. Eu falei, parei tudo, fui lá saber como foi. Essa reunião era Quem para... foi que decidiu isso É, aí? essa reunião era para... Quem colocou meu nome aí? Outros fins, eu nem estava presente. Eu liguei para o presidente da federação, gastei um horror de dinheiro, que naquela época se gastava muito, né? Tentando justificar para ele que eu não tinha condições. E ele falou assim, você é a única pessoa hoje capaz de botar o nome da APAE de Rondon para funcionar. Porque você sabe, você tem conhecimento da causa, você sabe por que serve e o benefício que a cidade vai ter com a APAE. Então, nesse momento, as pessoas começaram a me conhecer como fisioterapeuta, o meu nome foi ganhando uma certa proporção, junto com a APAE. Então, assim, até pouco tempo, as pessoas me conheciam como a fisioterapeuta da APAE. A doutora Silane, fisioterapeuta da APAE. Sempre me vinculavam à APAE. E, com isso, as pessoas começaram a tirar esse descrédito. Começaram a perceber que, mesmo que... Eu não sei se tu participou de um momento que a gente fez uma mobilização na cidade, um movimento de passar nos comércios para divulgar a APAE. Tu estava junto, mas talvez não lembre disso. E a gente fez uma panfletagem na cidade para divulgar o nome da APAE, explicar para as pessoas por que a APAE deveria existir, por que a importância da APAE para o município, para começar a mobilizar. E a gente foi num estabelecimento e a pessoa disse assim que simplesmente escorraçou os meninos de lá. Eu acho que foi Adriano, o nome dele. Acho que é Adriano, o Tarcísio e o Adriano. Eu acho que era... Adriano, deve ter sido o Adriano. Um loirinho, E escorraçou ele e o Tarcísio do comércio dele, dizendo que eu era só mais uma que veio para a cidade para buscar grana e ia só fazer isso, usar uma entidade para isso. E então, naquele momento, eu comecei a perceber o quanto era sério. Então, a gente começou a tentar trabalhar melhor. Inclusive, entrou César nessa hora com o Diário do Pará. Eles faziam questão de fazer matérias ao respeito da APAE, a divulgar meu nome. Então, assim, os médicos de fora também começaram a descobrir que existia me ligavam para saber a veracidade, se era que ela é mesmo, né? Médicos de Imperatriz, o Dr. Fernandes, eu cheguei até a conversar com ele algumas vezes pelo telefone, por causa dos pacientes. E foi assim que eu fui ganhando as pessoas, né, os clientes, a confiança das pessoas no meu trabalho. Mas não foi fácil, foi bem assim complicado. Aí hoje os profissionais chegam na cidade, tá com o céu aberto, né? Porque eu levei muito não também. Sim. Foi a desbravadora da fisioterapia de Rondon do Pará. Foi. Ganhei muita galinha, muito mandioca, não sei o quê. Até uma vaca eu ganhei uma vez. Sério? Rapaz! Porque... Olha, isso era a premonição dela ser fazendeira e ela não percebeu isso. Tava recebendo o kit fazenda. Não, ele tava recebendo o kit fazenda, recebeu galinha, recebeu... No fim das contas, rapaz, o destino falou assim, rapaz, ela não tá entendendo a parada não vai comprar fazenda não. Dá uma vaca, eu quero ver. Onde é que eu vou guardar essa vaca? Aí falou assim, rapaz, ganhou uma vaca, né? O que eu vou fazer? Isso. Então, pronto. O que tu fez com essa vaca? Essa vaca nem sei onde é que foi parada. Tanto de fazer, eu ganhei. Só que eu acabei que... Cara, aquilo era um sinal pra tu comprar uma fazenda, cara. Era sinal. A pessoa até dizia pra mim, cadê? Você não vai dar conta de buscar a vaca, não? E aquilo ficou na história. Sim. Se tu ganhasse uma vaca, Davi, o que tu faria? Na hora. Rapaz. Buscava nas costas. Muito doido, Churrasco, hein, papai? Essa vaca no final de semana, rapaz. Olha aí. Pois é, bora descobrir onde é que essa vaca da doutora Silane tá aí. Parou. Deve estar bem tratada. Nesse tempo deve estar bem tratada, viu? Com certeza. Já deve ter reproduzido aí umas 20 vezes, no mínimo. Nossa, foi lá no início. Pois Foi, então, olha, bora isso aí. Isso uns 18 anos buscar essa esse patrimônio história. perdido aí. Deve ter mais ou menos uns 18 anos essa história da vaca. Foi logo que eu cheguei que a pessoa me deu, porque ficou boa. Graças a Deus. Que o pessoal rural é muito caridoso, né, cara? Sim, pô. Muito caridoso. Nós já ganhamos galinha, né, cara? Já. Veja aí, quantas galinhas já ganhou? Não sei, nem conta que eu não gosto. É verdade. Eu já ganhei umas 3 galinhas na loja. Cara, eu ganho o pessoal também. rural ele é muito caridoso. Tu conversa ali, tu fala um negócio bacana, ele gosta de você, ele fala, não, vou te trazer. Uma galinha. Rapaz, quando que eu vier. lá na loja é assim, doutor. Chega assim, eu vou trazer uma galinha pra você. Fala, tu quer me dar uma galinha? Mas deixa eu te explicar uma coisa. Tem que me entregar tratada no jeito. Eu queria cozida.
Mas não dá certo, não Só dá. Mas Não. assim, só me entrega ela já no jeito, pra mim não cometer o crime de assassinato. Isso. Já tira minha consciência, já fica mais Dormir de boa na já, próxima noite. já vou conseguir dormir mais de boa. Olha, quando eu ganho, eu não sei também, nem sei como começar com uma galinha. Quando eu ganho galinha viva, eu tenho uma amiga, Leda. Aí eu digo pra ela, Leda, dá uma passadinha aqui, dá uma passadinha aqui. Aí eu abro a garagem, toma, leva. Porque nós vamos comer juntos, né? Mas Sim. não sei nem. O pagamento pra essa galinha aqui é você matar ela. Matar ela e preparar, porque E eu me também convidar. não sei. E convidar. Ainda, ela sempre acaba ficando no prejuízo, eu acho, né? Rapaz, se um dia depender de matar uma galinha, Davi, tu consegue, Davi? Rapaz, se eu precisar assim, falar assim, Não, mate não a é- galinha ou sobreviva. Aí eu... Eu não, acho que pô. nessa hora de sobrevivência... Isso eu acho que eu até te mataria, cara. Quem dirá a galinha. Poxa, cara, sério mesmo, cara. É assim, Davi, é porque se mandarem eu escolher, eu tenho um filho pra criar, né, pai? Tu ainda não reproduziu, né? Mas eu tenho uma... Tu que acha? Oxi, Que história é? Agora sim, agora Claro. acabou o relacionamento com Laila. eu nem sabia. Aí, garotos não reproduzem, aí. Ainda. Agora foi. Silane, e aí, como é que foi o processo? Hoje, como é que tu lida na tua profissão, assim, pra tu evoluir, pra tu desenvolver mais? O que tu tem feito pra tu crescer profissionalmente? Esse dia a gente participou de um curso, né, junto, o Deus, né, que é uma forma de você Sim, estar Dale reciclando. Carnegie, sei. Isso. Foi muito bom, porque uma coisa que é muito séria na área da saúde, eu acho que agora melhorou, mas no meu tempo, que eu estudei, né, ontem. Ano passado. O ano passado. O profissional da saúde, ele vem pronto para trabalhar. Sim. Me chama para atender, eu não tenho problema nenhum, eu não tenho tempo ruim. Mas a questão de gerenciar, Sim. empresarial, Que isso não se ensina na faculdade. não se né? ensina na faculdade. E o profissional da saúde, raros, né? É uma deficiência muito grande. Então, essa área, até hoje eu tenho lutado, trabalhado, buscado, Sim. porque eu ainda sou muita emoção. Eu não a razão nesse aspecto ainda para mim, eu preciso amadurecer, né? Daqui um dia já quase me aposento, né? Porque já tenho 20 anos de Sim. profissão, mas eu entendo, eu consigo hoje conviver com isso tudo, né? Mas eu percebo que a gente precisa ainda evoluir nesse aspecto, né? Cursos eu fiz N cursos, eu nem sei quantos cursos, eu já viajei demais, Belém, São Paulo, Belo Horizonte, tudo longe. Hoje que tem Belém, né? Mas ainda assim, dependendo do que você quer estudar, o que você quer aprender, o que você quer aprimorar, né? Agora mesmo estive em Goiânia semana passada para trabalhar, já pensando, como eu te falei no início, a gente acaba sendo fisioterapeuta generalista, faz de tudo. E eu percebo uma necessidade hoje, porque eu tenho muito paciente mais idosos, né, e mulheres que que apresentam incontinência urinária, né, que reclamam, que tosse, tem um escapezinho de xixi, ou que não consegue segurar para ir ao banheiro, né? E aí eu comecei a perceber a necessidade de estar vendo esse lado. E a fisioterapia, dentro da fisioterapia tem a área da fisioterapia urológica, que a gente chama, ou fisioterapia pélvica. E eu achei necessário buscar esse conhecimento e trabalhar. Então, eu estou fazendo uma pós online. E aí eu fui fazer esse curso também para melhorar, porque é muito fácil. Na pós online você aprende, mas eu queria a parte prática, né, mais técnica. Mas aí então eu fui fazer um curso em Goiânia essa semana, fiquei uma semana fora fazendo o curso, para atender esse público, Sim, né, legal. que eu acho que Rondon precisa demais. Bacana. Olhar para esse lado também, né? Porque hoje, Diego, eu não sei nem quantos fisioterapeutas tem, mas eu acredito que tenha mais de 10 fisioterapeutas já, ou até mais, eu não sei, não tenho nem... Porque eu não conheço todo mundo, né? Eu conheço alguns fisioterapeutas só, mas eu vejo que já tem, né? Para dar conta de tudo. E então eu percebi e senti essa necessidade de buscar essa fisioterapia, porque as pessoas confiam muito, graças a Deus, hoje no meu trabalho. Então... E é uma área que é delicada, não é para qualquer... É difícil você chegar e expor para uma pessoa que você está com um problema, né? Que é mais, assim, interno, que a pessoa não vê, né? Mas tem pessoas que deixam de sair de ir numa festa por causa disso. É mesmo? Né?
deixam de viajar por causa disso. E a fisioterapia, ela tem, através de exercícios, aparelhos, você consegue, fazendo um bom trabalho, né? Você consegue eliminar esses problemas, né? Sim. Claro, quando não está muito avançado, né? Sim. A fisioterapia, na parte preventiva, ela é ótima para isso. Lá, durante o curso, eu estava falando que pessoas novas que eu tenho hoje, que já têm essa reclamação de 30, 40 anos. E aí eu me dei conta que pessoas que fazem a parte estética, né? Que fazem lipo, que fazem abdominoplastia. Elas têm muita tendência a ter fraqueza muscular da pelve, da musculatura do assoalho pélvico, que a gente chama. Por quê? Porque ela fica rígida, né? O abdômen fica rígido. E lá embaixo está o assoalho pélvico, que segura a bexiga, a vagina, né? Sim. A uretra, no homem, né? O pênis, o ânus, está tudo relacionado. Se você tiver uma fraqueza muscular daquele assoalho pélvico, você às vezes pode até ter escape de cocô, não só de xixi. Tanto que tem médicos hoje em dia que eles falam dos riscos dessas cirurgias plásticas aí, do tanto de problemas que acarretam essa cirurgia plástica, que ninguém fala deles, que ninguém né? fala. É porque essa parte da abdominoplastia tem a parte de costura muscular, que altera a fisiologia do teu corpo, né? Isso. E aí o assoalho pélvico, que é uma musculatura que está lá embaixo, já é isolada, já é escondida, né? Aí ela fica mais ainda... E sem contar com a questão da contração, né? Isso. O abdômen contrai, porque quando você faz exercícios com assoalho pélvico, o abdômen também vai trabalhar. E aí, na pessoa que fez esse procedimento, já fica mais limitado. Então, ela precisa fazer a prevenção para não chegar nesse momento de ter um problema mais grave, né, de incontinência, ou uma bexiga hiperativa, ou alguma coisa assim. Bexiga hiperativa é aquela que o tempo todo tem que usar fralda ou alguma coisa para conter a Fica quieta, urina. bexiga, pelo amor de Deus. Né, isso. E o homem quando ele já faz uma prostectomia, né? É difícil o homem ter incontinência, né? Até porque o aparelho masculino é diferente, né? Sim. Mas ele ainda pode ter alguns casos, né, de frouxidão também, né? A questão também do homem, geralmente é mais pré e pós-cirúrgico de prostectomia, que a gente observa casos, né? Eu já tive até um caso, né? Duas pessoas já me procuraram e até eu não pude atender elas de forma como eu queria, porque eu não tinha esse conhecimento prático, né? E aí, por isso, eu fui atrás. Né? Doutora, e no período da pandemia? Nossa. Eu tive 2 momentos. Na faculdade, meu professor de respiratória era maravilhoso. Eu tive muita prática, né? O nosso curso foi muito prático e a gente tinha muito hospital, né? A gente atendia muito no hospital. Então, lá... E eu já tinha antes que eu já assistia na UTI, os atendimentos das colegas. Sim. Quando eu vim em Marabá, quando inaugurou o regional, eu fui trabalhar na UTI lá, da assistência, né, que o colega me chamou para trabalhar lá também. E eu ficava Rondon, Marabá, trabalhando lá na área da respiratória, dentro do hospital. Né? Fazia parte motora, mas também muito respiratória. O UTI é respiratório o tempo todo, fisioterapia respiratória. Quando a pandemia chegou, eu descobri que eu estava só, né, trabalhando, né? Os fisioterapeutas não estavam atuando. Mas, em momento algum, eu parei, fechei minhas portas. Até recebi um chamado, uma pessoa da saúde, da vigilância, foi lá para dizendo que eu tinha que fechar as portas. Eu falei, me diga onde está escrito que eu tenho que fechar as portas, que eu fecho no meu consultório. Eu atendi no hospital. Na época eu tinha passado pelo seletivo e eu estava atendendo no hospital municipal. Então, eu atendi lá pacientes, atendi no Hospital São José e atendi no meu consultório. Teve dias que eu não lembro de ter dormido direito, porque eu passava madrugadas, assim, né? Ligada, telefone ligado, tal, me chamando. Eu preciso que você me atenda. Eu abri as portas a hora que for, né? Tem 3 da manhã, 4 da manhã, 2 da manhã, eu atendi o paciente no meu consultório. Então, assim, foi uma época que eu trabalhei muito, muito, muito mesmo. Bem, assim,
comovida, porque a gente perdia pessoas toda hora, né? Que convivia, que conhecia, colegas de trabalho, né? No hospital. E atendi pessoas que, graças a Deus, eu consegui, que estão aí conosco, né? Colegas. Mas foi um momento de muito trabalho. Eu trabalhei muito, sofri muito. Sofri o preconceito também por ser da área da saúde, as pessoas não queriam se aproximar, né? Só vinha quem precisava mesmo, né? Eu lembro que um dia eu fui ao mercado, aqui no centro, no Mercado Nogueira, e eu estava na fila para comprar, para pagar alguma coisa já, e a pessoa olhou para mim, tinha aquele distanciamento, né? E a pessoa olhou para mim, quando ela se deu conta quem eu era, ela nem disfarçou, ela simplesmente saiu, foi para o outro lado da fila, e eu fiquei só na fila. Porque medo, tipo assim, ela vai me passar o vírus já. E com certeza eu vinha do hospital naquele momento, eu não iria passar, porque eu acho que não era bem assim, não era assim. Mas então eu trabalhei muito, muito mesmo nesse período. E dou graças a Deus, eu peguei uma vez só a Covid, então eu me sinto agraciada por Deus, porque os colegas né, da área da saúde pegaram várias vezes, né? Teve uns que pegaram 4 vezes, então, nossa, eu peguei só uma vez. A Larissa, eu acho que pegou uns 10 vezes. Olha só. Né? Então, eu acho que o corona tá rolando até hoje. Até hoje. Então, só que não existe mais, acabou. Hoje é assim, a pessoa, ela gripou, a gente suspeita de Covid, suspeita de HN1, e aí ela está com sintomas de gripal e daqui a pouco ela faz o teste, ela está com uma dengue, né? Só que ela está com sintoma gripal junto, daí mistura tudo, então você fica... É assim que eu tenho atendido. Até hoje eu atendo muito respiratória, muitos pacientes, e aí valeu toda a experiência do passado, né? Sim. Foi, assim, muito bom para mim. Nesse período de 21 anos você trabalhando aqui em Rondon, quais a senhora consegue lembrar assim, de momentos marcantes assim, ao longo dessa trajetória? Momento marcante. Pacientes, muitos. Situações. Pacientes. Um que eu não gosto muito de lembrar, mas eu sempre lembro para você ver como o preconceito com mulheres, né? Preconceito por eu ser mulher, por eu ser sozinha, estar sozinha. Não, na época eu nem estava só, mas né, um lado machista. Eu prestava serviço para a prefeitura e aí a prefeitura chegou uma manhã e ligou e disse assim, um dia anterior ele mandou, não atenda mais os pacientes da saúde, porque nós não vamos mais estar pagando o seu serviço. Então, todos os pacientes, a partir daquele momento, não iriam mais ser atendidos. Aí, no outro dia, as pessoas chegavam, quem era atendido pela saúde, não vai ser atendido. Aí uma pessoa veio, uma criança, explicamos para a pessoa, não vai ser atendido. Quando a pessoa chegou, contou para o pai, né, era a cuidadora que levou, contou para o pai que não seria atendido, o pai me ligou, me xingando de mãe para cima, porque eu não atendi o filho dele, porque... se eu achava que ele não tinha dinheiro para pagar aquela porcaria de atendimento, eu estava errada. E me chamou de um palavrão que não cabe, né? Aí eu falei assim, olha... E me xingou muito pelo telefone. E eu tentando explicar que não era culpa minha, né? Aí ele disse para mim que quem eu pensava que eu era, né? Aí eu falei para ele assim, olha, o senhor está demais, então eu vou desligar, porque senão eu vou ter que ir na delegacia. E peguei e desliguei o telefone. Senão eu vou ter que ir na delegacia. Mas eu não ia, né? Desliguei o telefone, continuei meu trabalho naquele dia, muito tenso já, porque né, o cara liga e faz Aí, quando eu estava atendendo uma paciente, eu ouvi uma pessoa falando bem alto no meu consultório, gritânico, como a gente fala lá no... Estava gritando, falando que cadê ela, que eu quero falar com ela, que não sei o quê. Aí minha funcionária foi no consultório e me chamou, olha, o pai do fulano está aqui, quer falar com a senhora. Ele já chegou exaltado, falando em tom alto, gritando na minha cara. E eu falei para ele, olha, o senhor não grita comigo, não fale assim comigo. E ele levou a mão. Você pensa que eu sou o quê? Você fica ainda me ameaçando que vai levar na delegacia. Não é você que vai me levar para delegacia nenhuma. Ele ficou com raiva, porque eu falei aquilo, mas eu falei numa forma de defesa. Claro. Mas eu não ia levar, não tinha essa intenção. E ele
Só não me agrediu porque tinha uma pessoa sentada ali que assistiu tudo, que era vereador na época, Paulo Sérgio. Uhum. Paulo Sérgio, mas está fora, não vi mais ele. Mas, Estados enfim, Unidos. Estados Unidos, que bom. Então, um amigão meu, gosto muito dele. Aí ele estava naquele momento ali. Foi minha salvação, porque senão, com certeza, eu teria apanhado daquela pessoa. Caramba. Quando ele foi embora, ele conseguiu que ele fosse embora, né? O Paulo Sérgio chegou para mim e falou assim, o que você quer fazer? Você vai deixar assim ou você quer ir na delegacia que eu vou com você? Eu falei, eu vou na delegacia. Porque agora, nesse momento, eu me senti ameaçada, minha funcionária se sentiu ameaçada, a gente precisa ter esse registro, né? E aí, como eu já te falei no início, eu sou muito emotiva. Passado esse momento em que eu fui forte, depois só choro. Cheguei na delegacia, ele que falava, porque eu não conseguia falar, expressar, né? Porque de tanto que eu chorava, foi muito difícil para mim. Uhum. E um momento assim que você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar, né? O cara me ameaçou de fazer qualquer coisa comigo, né? Aí eu cheguei lá naquele dia, o delegado estava indo embora, mas ele voltou para trás para me receber. Quando ele me viu chegando chorando, toda de branco, parecendo... Aí ele foi, me atendeu e ele falou comigo, me acalmou. E ele falou, olha, isso vai ser resolvido ainda hoje. Eu não vou sair daqui enquanto não resolver para você e tal. Aquele processo todo. Esse foi um momento muito ruim que eu passei, né? Então, assim, mas foi uma forma também de me fortalecer mais como mulher, sabe? Eu senti que eu não devia baixar a cabeça, nem para ele, nem para ninguém, né? Porque, de repente, o fato de eu ser mulher para ele e, tipo, o seu trabalho, eu tenho dinheiro para pagar, como assim, né? Então, por que não pagava? Dependia de uma prefeitura até aquele momento, né? Sim. Mas passou, graças a Deus. Gosto muito do menino, até hoje eu vejo ele por aí, a família, né? A gente tem uma amizade. Bacana. Doutora, o que te motiva a continuar trabalhando com fisioterapia? Esse momento, assim, essas pessoas que me procuram por coisas, tipo, uma urgência urinária, né? Uma pessoa que, hoje de manhã, por exemplo, a minha agenda de sábado tinha o hospital, eu tinha só um paciente no hospital. Mas aí eu recebi mais 3 pessoas me enviaram mensagem. Meu filho está gripado, está com muita tosse, teve febre. Traga. Sabe, eu não consigo dizer não, principalmente a crianças, idosos, né? Porque é um delicado. O meu trabalho, antigamente, era um trabalho que eu dizia que não matava. Hoje eu já sinto que pode morrer por falta da fisioterapia. Ela se tornou importante, muito mais agora que as pessoas entenderam o processo, né? A fisioterapia é tão importante quanto o medicamento que o médico passa, que é importante ter os dois juntos, associados. Combinação, né? A combinação é importante demais, porque se não tiver os dois, às vezes você pode estar perdendo uma vida. Sim. Né? A fisioterapia te dá uma chance ainda a mais desse... Então, me motiva todo dia. Essas coisas acabam que no final do dia eu fico pensando, tem tal coisa que eu tenho que ler, eu tenho tal coisa para pensar. Aquele paciente eu não gostei da evolução dele, eu vou ver, né? Entendi. Então, isso faz com que a gente fique estudando direto também. Com certeza. Né? Buscando. E o que tu pensa para o futuro? Diego, sinceramente, antigamente eu pensava muito no futuro. Hoje eu prefiro viver o dia de hoje. Diante de todas as coisas que eu tenho vivido, não que eu não me programe para um futuro, eu tenho que me programar como o que eu quero, uma idosa, né? Assim, uma idosa querida, amada. me vejo idosa, não me vejo morrendo amanhã, talvez. Posso estar enganada, porque a Deus pertence a nossa vida. Sim. Mas eu já procuro não pensar tanto no futuro, porque desgasta demais pensar, querer as coisas para o futuro. Né? Eu quis tantas coisas no passado, se eu soubesse eu tinha aproveitado mais, pensando no futuro que eu não que eu não deixei de fazer, mas eu queimei muito a massa cinzenta, digamos, pensando em coisas que a gente pode pensar em viver esse momento que a gente está vivendo aqui agora, nós 4, né? Mas não, a gente, amanhã, daqui um ano eu quero, né? Sim. Vamos viver o presente. Isso, as escolhas que a gente faz, a gente só vai... eu penso assim hoje, vamos plantando para colher bons frutos, né? E só. Eu acho que a gente fica mais leve com isso.
Davis. Uma dúvida. Qual dos problemas que você mais trata lá na fisioterapia? Hoje. Nesse momento, nessa semana respiratória. Nessa semana respiratória. Porque a Não tem Rondon uma, tá... não tem uma epidemia de problema no ombro aí, não? Ou então... Problema Sempre tem. Idosos também. Para idosos que têm problemas neurológicos, outros porque precisam fazer atividade. Hoje tem, né, precisa um reumatismo, como eles dizem, né, que é uma dor articular, uma dor no joelho. Então, Então, normalmente é idosos né? e crianças. Sente dor no hoje, ombro e no joelho. Isso, idosos e crianças, é o meu público mais... Tá vendo, né, Diego? Tá vendo? O que tem? Chamando de idoso aí. Agora, os mais novos é lesão, futebol, fratura, Paz, mulheres, coluna, muita uma coisa dor que eu vou me lombar, preocupar, viu? Me lesionar no futebol. futebol. Eu não me preocupo em me lesionar no futebol. Que não joga futebol. Exatamente. Vou contar uma historinha aqui, pode ser? Pode, Dessa história pode. do futebol? Tá. Eu atendi uma vez um rapaz que ele, na avaliação dele, eu perguntei, homem, né? Joga futebol? Que ele tinha todo um porte atlético. Eu falei, deve jogar futebol. Não gosto de jogar futebol. E aí ele teve uma fratura de tornozelo. O tornozelo dele ficou bem complicado. Foram aí umas 40 sessões de fisioterapia. Aí a gente já estava evoluindo para o final, assim. Ele não ia ganhar a amplitude total do movimento do tornozelo, porque colocaram 2 placas, né, de um lado e do outro, para estabilizar o tornozelo, né? Aí, faltando umas 20 sessões, mais ou menos, ele me saiu com a seguinte pergunta. Chegou, eu fazendo a fisioterapia dele, o movimento. Doutora, será que eu vou poder jogar futebol? Aí eu olhei para ele. Vai poder jogar Vem futebol? cá. Você me disse que não gostava de jogar futebol, que nunca joga futebol. Agora, nessa altura do campeonato, depois de passar por um processo que você passou, você vai querer jogar futebol? Segundo tempo. Aí eu, tem certeza? Aí ele olhou para mim. Ele estava deitado, fazendo um movimento. Ele largou a faixa, começou a rir. Não é? Eu não estou bem da cabeça. O que eu estou pensando? Rapaz. Oxi. Né? De repente, ele despertou nele o desejo de jogar futebol. Mas naquele momento, até então, né? Quando ele era normal, sadio, como as pessoas dizem, né? Dos 2 tornozelos, ele não tinha esse desejo de jogar futebol. Foi muito engraçado, sabe? Porque... E, no caso... Aparece muito caso de problemas de coluna? Muita Postura, dor, né? Muito profunda. ciatalgia, dor no ciático, né? Que é aquela dor que sai da lombar e vai descendo pela perna, irradiando e limita, né? Mulheres, homens, às vezes por causa da atividade de trabalho, né? Algum movimento, postura, né? Porque a postura, quando você tem algum desvio de postural, você pode estar forçando mais um lado ou outro, né? É aí que serve o RPG, né? RPG serve para isso. É a reeducação. RPG. Dungeons and Dragons. RPG, Reeducação Postural Global. Assim, na RPG você trata a pessoa do primeiro fio de cabelo aqui em cima até o pé. Então, você vai ver ele de uma forma global e você vai trabalhar com ele posturas e alongamentos e fortalecimentos musculares para tentar equilibrar, né, a coluna, a postura, né, os desvios de quadril, de ombro. Você olha, fisioterapeuta... Eu sou todo torto. Fisioterapeuta, quando não está trabalhando, está trabalhando. Eu, esses dias, estava no aeroporto, quando eu vim do Sul, e eu estava lá. Todo mundo que passava, eu olhava a passada, a pisada errada. O outro, eu olhava um ombro mais alto que o outro. Dá pra O pegar outro, eu olhava... fazer um lodzinho aqui, ó. Já passando, né? E uma vez eu fiz isso. Uma criança no aeroporto, fiquei lá um tempão. E a mãe botava a criança para caminhar, ela caía. Falei, mãe, essa criança... Aí eu comecei a conversar com a mãe e tal, uma senhora bem tranquila, assim, humilde. Aí ela estava indo visitar os parentes em outro local. E aí eu falei para ela,
quantos anos tem? Tem 4 anos. Não caminha ainda. Não sei o quê, não sei o quê. Falei, porque ela tem o problema dela está aqui, precisa fazer uns alongamentozinhos com ela, porque ela caminhava, dava 2, 3 passos e caía. E você precisa estar fazendo com ela um trabalho de fisioterapia. Eu falei para ela que eu era fisioterapeuta, mas eu vi que ela não tinha condições. Falei, eu vou te ensinar uns alongamentos, tu quer aprender? A gente simplesmente abriu espaço ali no chão do aeroporto de Brasília e ela deitou a criança num negócio que ela tinha lá, um cobertorzinho, e eu ensinei ela a alongar, a fazer os alongamentos, postura, alongamento isso, alongamento aquilo. E foi interessante que a criança já sentou de volta e deu uma caminhada mais reta. Ela, olha, parece que já ajudou. Então, assim, eu falei para ela, quando você tiver contato com o fisioterapeuta, peça para te ajudar. Mas esses alongamentos, se você continuar fazendo, ensinei alongamento, fortalecimento, porque eu sabia que aquela criança só precisava disso, desse feedbackzinho aí para começar a andar melhor. Às vezes pode ter poupado um problema maior lá na frente, né? Isso. Um exemplo disso, aqui em Rondon, um paciente meu que é da APAI, que eu trabalhei com ele logo que eu cheguei aqui, foi um dos primeiros pacientes meus, Marcos, que trabalha hoje no Camino, Marcos, que é deficiente intelectual, né? Ele trabalha lá no Camino, né? E ele foi um dos meninos que a mãe trouxe para mim porque ele não conseguia caminhar, ele caía muito. É mesmo? E ele é um dos filhos que eu não tive, né? Da fisioterapia, porque foi... Mas eu gosto da determinação dele, viu? Ele anda de bicicleta aí também. Anda direto, né? Aquele anda de bicicleta ali que eu não dou conta de andar, não. E ele atravessa a cidade toda. E ele andava a cidade toda a pé, né? Um tempo atrás, agora ele está de bicicleta, está motorizado. Está melhor que eu já, né? Mas eu tiro meu chapéu pra ele. Ele anda muito de bicicleta. Ele anda. E aí, quando não tá esportivamente andando de bicicleta também. Isso. E eu quando... vejo ele todo com uma roupazinha. E quando... essa criança que eu... fiz essa interferência com ela, né, intervi por ela lá, tinha o mesmo quadro dele, não conseguia. Agora me lembrei, Marcos, querido, né, trabalha lá no Camino, é raro eu ir lá, mas aí eu vejo ele na rua de bicicleta, né? Ele sai do Camino e vai andar. Exatamente. De bicicleta, que bom. Hoje um dos problemas mais comuns de academia é problema de ombro, né, doutora? Ombro. Exercício errado, excesso, porque você pensa sempre que pode mais, né? E às vezes a gente e homem precisa principalmente, né? E homem, principalmente o homem. Assim, uma ansiedade de chegar logo àquele shape ou aquele peso. Eu já posso estar melhor do que tá pouco o peso. Então, eu acho que acaba lesionando bastante o ombro. Eu tenho muito... A maioria dos homens que eu recebo queixa é ombro ou joelho. Joelho também. Entorse de joelho, ligamento. Meu joelho que eu diga. Sim. Eu tenho um problema no ombro. Também, ó. E também a atividade... Bora aproveitar, bora. Aproveita logo, Zé, porque faz a consulta aí, pô, logo. Eu não sei o que é, tem hora que tem dia que ele amanhece doendo, eu não sei se eu tô dormindo por cima. Aí vai ver, ele tá dormindo todo encurvado. Também, a gente tem que avaliar a área, né? Porque talvez você esteja exigindo muito do lado no teu trabalho, posicionamento no trabalho. Tipo, postura errada. A gente tem mania de usar mais um lado. Ele trabalha assim, doutor. Não. Então, pensa. Aí junta com a dorzinha na lombar de vez em quando. Tá, assim... casando aí, né, as informações aí. Tô casando. Assim, quando você está trabalhando com... Você pensa assim, eu trabalho com os braços, os ombros, assim, o que tem a ver? Não vai lesionar. Mas pensa, quantas horas você fica durante o dia naquela posição, teclando... Ultimamente fazendo eu tô... até a musculatura dos ombros, né, aqui, ela fica o tempo todo tensa, porque se você não fizer essa tensão, você não fica só fazendo na mão, né, você usa o braço todo. Aí você pode ter uma hipocondilite, né, no cotovelo, você pode ter uma lesão, mas assim, uma bursite de ombro, uma tendinite do tendãozinho aqui. Essas coisas são bem comuns da postura que a gente faz, que a gente trabalha e do tempo que a gente leva. Às vezes a gente não dá um descanso. Tem dia que a gente quer terminar alguma coisa logo, mas essa coisa logo leva 4 horas, 5 horas e a gente nem se dá conta.
Tá vendo? E aí, no outro dia, a gente sai dali, às vezes a dor não aparece naquela hora, ela aparece no outro dia, no terceiro dia, e a gente não leva ela a sério. Quando vê, ela se torna mais grave, né? Uhum. Tudo vai aos pouquinhos. Está gravando, né? Vai se agravando aos poucos. Né? Vai A criando. lesão ela não aparece da noite pro dia, né? Não, é esse tipo de... Sim. Uma hora aparece. E assim, deixa eu ver, como é que faz pra ganhar uma consulta aí, 0800 lá? Assim, Como faz essa meu Deus do consulta? céu. Eu vou te passar o telefone lá, o de contato. Ei, Tem que avaliar mesmo, pra gente saber o que é que tá causando. Aí eu E o local. pensava que era academia. Aí depois foi o jeito que eu dormia. Agora, a Não, postura... mas pode ser. Aí a questão é fazer uma boa avaliação para saber o que é a causa. Se não é postural, né? Se não está trazendo Pode o ser pescoço muito para postural. frente. Esse Né? aqui ele dorme de qualquer jeito, em qualquer lugar. Aí. Bota De um qualquer banquinho daqui, forma. se não tem suporte, não tu vai ver ele tá tudo dormindo ali. Ah, também, né? Isso tudo. deixa eu ver. E aí? Alguma dúvida? Sempre. Quer fazer mais alguma consulta aí, Jair? Mais uma duvidazinha? A gente vai fazer uma consulta. Eu vou Não, pegar o Jair, contato eu dela. acho que ele tá. Eu acho que Ele ele tem já algum tá. problema sobre aquele negócio lá de sair Calma. a qualquer momento. Calma. Ele, Calma. não, Jair tava numa situação lá na loja, a senhora começou a falar sobre aquele negócio lá da. Jair, cara, ele não podia espirrar que ele se cagava, doutor. Sério. Sério, será que é aquela parada Ele lá? teve, mas ele devia estar com um problema intestinal, uma gastroenterite. Não era O apelido isso? dele era Brian, né, Diego? Como? Brian. Por quê? Oxe, a cueca dele era só o drift. Essa piada é muito complicada, porque tem que saber de interpretar Velozes e isso aí. Furiosos, cara, tem que... É complicado, tem que ter assistido os filmes. Era ABS, então, o apelido dele. Por quê? Oxe, freada. Ah, mas o ABS não freia, não rastro. Pô, não. Tá, Não. Cadê o troféu da doutora? Rapaz, tu tá achando que... Não, mas eu já tinha vistoriado isso já. Sério? Esse troféuzinho é muito bonito, esse aqui. Olha, que lindo. Doutora, número 76. Ai, que Tá lindo. aqui. Esse aqui foi feito em impressora 3D. Que legal. Tá aqui a Obrigada. explicação dele. Tá. Então esse troféu é muito especial, esse troféu representa a individualidade das pessoas, porque esse troféu é impossível ele ser replicado. Ninguém vai ter um igual da senhora nunca na vida, é impossível. O cara pode pagar 1 milhão, ele não consegue replicar isso aí. Bota fé? Tô te com falando. É impossível E combinou, ele conseguir essa coloração. ainda mais agora que eu botei esse outro filamento aqui do número, né? Aí Adorei. que E eu dificulta adoro mais. essa cor, não sei se vocês estão percebendo. Tô Né? Vi percebendo. aí, Sentiu vi como aí. foi Parece mexendo? que foi, né? Adoro. Foi planejado. Doutora, Isso. se você pudesse indicar uma pessoa para estar aqui no podcast, quem seria essa pessoa e por quê? E pelo amor de Deus, não me mate de vergonha falando uma pessoa que já veio aqui, não. Eu tenho certeza que essa pessoa não veio porque eu acho que ela tem uma limitação com... não sei, talvez, Dona Ângela. Raimann. Ângela? Pronto. Dona Ângela Raimann é uma pessoa maravilhosa que tem uma história linda para contar, né? O marido dela já veio? Não, estamos tentando. Também, ele, né? Aham. Os dois. Né? Ele tem uma história aí, um empresário que, né, veio e que eu tenho certeza que tem uma história linda para contar. Eu tenho muitas pessoas que eu acho que deveriam passar aqui. Eu acho que todo mundo tem uma história, né? Com certeza. Todo mundo tem uma história bonita para contar, Com ou certeza. pode ser bonita, triste, mas ela tem. Alegre. Alegre. Acho que a nossa vida dá Cheio- vários cheio- livros. Cheio de altos e baixos, né? Cheio de altos e baixos. E vários livros, né? Doutora, vamos lá. A gente tem um momento aqui que a gente já está quase finalizando o nosso podcast, que foi muito especial. Saber um pouco da sua história foi maravilhoso. Tinha coisa que eu não sabia aí, né? Olha aí. E assim, a gente sempre gosta de falar para a pessoa que ela tem que deixar uma mensagem e imaginar que todas as pessoas de Rondônia do Pará vão ouvir. Tá. Aí a gente vai só imaginar que essas Imaginar que as 50, pessoas- 50 e tantas mil pessoas vão ouvir essa mensagem, ou que seja no presente, ou que seja no futuro, mas vamos imaginar vão que todo mundo vai receber. ouvir. Qual seria a mensagem que a senhora deixaria? Nossa, primeiro, gratidão. Gratidão a Rondônia do Pará por ter me recebido. As pessoas que eu não citei ou que passaram por mim, nossa, só gratidão, porque foram pessoas que me fizeram crescer, amadurecer. E eu sou quem eu sou hoje, profissionalmente, graças a Rondônia do Pará. E todos os dias eu oro para que as pessoas de Rondônia do Pará sejam felizes e principalmente prósperas.
né? Porque é uma cidade que vem crescendo e eu adoro, né, essa cidade, essas pessoas com quem eu convivo. E eu só desejo o melhor. Eu acho que as pessoas têm que viver o hoje, deixar o futuro para depois. Não, pensar no futuro, sim, mas com cautela. Viver mais o agora, cuidar mais dos seus filhos, cuidar mais da sua família. Apesar de que eu estou longe da minha, mas, né, eu vejo assim que tem pessoas que não cuidam tanto, né, que se preocupam muito com o financeiro, deixar o financeiro de lado, viver mais os momentos, porque faz tanta falta, né, Diego, você tá com os seus. Com certeza. E não desanimar, né, diante de qualquer dificuldade, seguir firme, ser forte, aguerrido e bravo, como diz o nosso hino do Rio Grande do Sul. Sim. É isso, Top. eu acho que é. Doutora Silane, tem outra coisa que eu queria... Posso que aproveitar? acabei de esquecendo. Posso aproveitar o momento para mandar uma Pode, mensagem? com Posso, certeza. então pronto. Olhando Quero para a agradecer. câmera, manda sua mensagem. Então, eu quero aproveitar esse momento para agradecer a minha família por ter entendido o propósito de eu estar aqui, a minha escolha. Apesar de saber que eles sofrem muito a minha ausência, né? Mas eu quero que eles saibam que eu sou muito feliz por ter eles do meu lado, mesmo distante, saber que eu posso contar com eles, para mim é tudo. Mãe, muito obrigada. Amanhã é o Dia das Mães, para as mães da minha família. Um beijão e dizer que eu amo a todos. Muito obrigada por tudo. Top. Muitíssimo obrigado, doutora. E outra, eu queria a explicação do Correio e do DIL, né? Correio do DIL, tá. Correia é o sobrenome da minha mãe, que eu amo, né? E lá em casa, meu pai era o Dil, né? Então, assim, um irmão no exército era Correia, o outro era Dil. E eu, a vida toda, como na escola, fui chamada de Dil. O ano passado, eu fiz um estudo de uma logomarca para a empresa. E nessa logomarca, eles estudam também o perfil para colocar o teu nome. Então, Correia tinha muitos. Então, a pessoa da logo... eu queria colocar Silane Correia Dil, em homenagem à minha mãe. Correia Dil, mãe e pai. Ela falou que não ficava bom porque abrangia outros aspectos da logística, que você que entende mais da questão de imagem, e que tinha que ficar Silane Dil, porque eu era mais conhecida. Ela fez um estudo na cidade, acho que viu as postagens, e todo mundo se referia a Silane Dil e não Silane Correia. Então, por isso, Silane Dil. E o DIL é de origem... Alemão, né? Alemão de muito longe. É isso aí. Doutora, muitíssimo obrigado por você ter participado aqui com a gente. Foi enriquecedor conhecer um pouco da sua história. Tenho certeza que você vai impactar a vida de várias pessoas, tanto pessoas que gostam de você, como pessoas que querem seguir a profissão de fisioterapeuta. Você é a grande desbravadora da fisioterapia em Rondônia do Pará. Você é a que veio à frente, né? frente. E aí veio desbravando tudo aí, né, Davi? Destruindo os matos na frente. Veio Foi a primeira a fazer a trilha. Isso. Morar onde tem onça, né? E você, querendo ou não, facilitou os próximos profissionais, né? Isso. E eu acho que nós temos uma dívida de gratidão com a doutora, Com certeza, cara. Isso, eu sou feliz demais por isso, e eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Top. Colegas que chegaram aí, tem espaço para todo mundo, e a gente se encontra, e eu sempre digo, não tem um ou outro, tem todos, né? Isso aí. Aproveitar o momento, então, Diego, para agradecer aos meninos, muito obrigada pela muito acolhida, obrigado. né? Nossa, adorei. Os bastidores. E a você, Diego, em especial, porque você sabe do carinho, do amor que eu tenho por ti, Claro. por tua família. Sim. Né? E quando eu recebi o convite, eu não comentei contigo, mas eu me lembrei também do teu César Roberto. Por quê? Ele estaria nessa hora aqui Com gritando lá do outro lado, dizendo querendo mandar aqui nesse Com estúdio, certeza, gritando. Com certeza. E interessante, né, que ele trabalhava nessa área da comunicação e você está aqui também seguindo o legado. Com certeza. Parabéns, Dene também, feliz demais com você. Com certeza. E foram embora os dois muito felizes. E estão muito felizes em te ver, do alto. Muito obrigado. Né? Você é seu irmão, Cleiton. Muito feliz de ter você aqui, é uma grande satisfação, uma honra estar aqui ao seu lado, à sua frente, né? E quero agradecer também a toda a minha equipe aí. Muito obrigado, Davi. cara. Muito obrigado, Jair. Sem vocês, nada disso estaria acontecendo. E eu sou muito grato a vocês porque botaram a mesa. Espero que esse som fique bom, porque senão cabeças vão rolar, viu? Eu nem vou botar aqui, eu vou sair agora para esse
Tá vendo? Ele tá, Tá com, vendo? com Incontinência. incontinência. Estão fugindo, estão Tá fugindo com aqui. incontinência. Vai ser meu primeiro paciente Só- hoje, tá? Depois do Sobrou só pra curso. mim aqui, hein? Tô te Não sei onde esperando, ficar. não te preocupa, que é tudo muito tranquilo. Isso aí. Pra você que acompanhou a gente até agora aqui no nosso podcast, muito obrigado. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você não acompanha a gente pelo Instagram, acompanha a gente pelo Instagram. Muito obrigado por estar aqui até agora. Muito obrigado, né, Davi? Cara, muito obrigado você também, cara. Isso aí, tamo junto. Muito obrigado a todo o povo rondonense que assiste, que gosta do nosso trabalho aí. E um beijo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, um beijo do Barbudo e tchau! Trouxe pela minha cabeça. Ah.